Hoje eu vou começar esse podcast com uma historinha. Você que é fotógrafo aí na tua cidade, muitas vezes no interior, ou você está num bairro distante do centro e você fotografa casamento, você fotografa festas de aniversário. Tem gente, como no episódio, um dos episódios passados, falou que fotografou até velório. Você às vezes está desanimado, falando, vou ficar a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: o convidado de hoje está aqui para provar que você pode sair da tua cidade e sair dessa fotografia tradicional que você faz aí e ganhar o mundo através da fotografia. Então estou aqui com o Fábio Gelmi. O sobrenome é complicado. Complicado, por isso que virou Zang, né? Então, Fábio, eu queria te agradecer por estar aqui hoje, nesse bate-papo. Você foi solícito no perfil do Fugex Lover. Da hora. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, dessa tua transição e como que foi. Boa. Pra gente, pra até dar uma esperança para muitos fotógrafos aí. Pois é, né, cara? Às vezes a gente tá ali cansado de fazer sempre a mesma coisa, né? De sempre estar ali naquela mesmice, vamos colocar assim, né? E, enfim, existe um mundo inteiro pra gente explorar. E eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, sim. Eu comecei minha carreira lá em Itapira, interior de São Paulo, na bordinha do estado de São Paulo, vocês podem perceber aí pelo R. E ali uma cidade de 60, 70 mil habitantes, assim. Mas eu tive muita sorte quando eu comecei, né? Eu tinha banda, tocava muito na noite, assim. E aí músico de noite normalmente conhece todo mundo na cidade, ainda mais se a cidade é pequena, né? Então eu peguei uma camerinha, comecei a fazer casamento, comecei a fazer bastante ensaio também, aniversário de 15 anos, batizado, era aquela coisa assim, igreja e salão de festa, né? Então eu comecei a fotografar em 2010, eu fiquei 4 anos assim, né? Até 2014, e fotografei muito evento. E cara, aí a gente entra num ponto que, como a gente sofria para fotografar evento nessa época, né? Câmera que não focava, câmera pesada, você não podia. O ISO batia 800 no teto ali. Nessa época eu usava Canon, né? Tinha, sei lá, T2i, T3i, essas câmeras assim. Mas assim, foi um ótimo período da minha vida, foi um bom tempo e tal. Mas ali eu tinha aquela coisa, né? Porque uma personalidade um pouco mais expansiva, mais enérgica. Tava acontecendo casamento ali, tava todo mundo bem quieto. E eu queria plantar uma bananeira, eu queria pular e bater o pé, sabe? E não podia. Então eu comecei E tinha aquela outra máxima, né? Não trabalhe onde as pessoas estão se divertindo. Eu ficava com muito mais vontade de me divertir com os convidados do que fotografar. Então eu acabei... Não se divirta onde esteja trabalhando. Eu falei... Pelo contrário. Não trabalho... Mas enfim. Então, cara, daí eu flertava muito com os ensaios pessoais, assim, e a galera me falava, suas fotografias parecem foto de revista. Por que você não começa a trabalhar com moda e tal? E nessa época... eu já fazia assim algumas fotos, mais uma pegada moda, e lá em Itapira tinha uma unidade do Senac recém-inaugurada e tinha um curso de produção de moda lá. Me chamaram para falar um pouco sobre fotografia, para quem estava estudando produção de moda, né? Vocês vão perceber aí que eu sou gago, hein, galera? Então, você dá uma picape. Remixa depois na edição que dá música boa. Onde que eu tava mesmo? De que você começou a mexer com a moda. Isso. Não, primeiro você foi pro Senac fazer o curso, né? Isso. Eu fui dar uma palestra sobre fotografia pra galera que tava fazendo um curso de produção de moda. Que era assim, como que eu peço pro fotógrafo uma luz dura, por exemplo? Como que eu peço... Então eu fui lá meio que explicar para eles a linguagem de fotografia, para que eles pudessem depois conversar com os fotógrafos contratados ali.
E ali eu dei sorte, mais uma vez, que tinha uma pessoa que trabalhava numa confecção muito grande na minha região. Ali, no interior de São Paulo, tinha... esperar passar. Ok. Foi? Então, ali no interior de São Paulo, né, em Itapira, eu faço divisa ali com águas de Lindóia, Monte Sião, Jacutinga. Então, fotógrafos que são do Brasil, que estão ouvindo isso e querem trabalhar com moda, ali tem mais de 1000 malharias, Nossa. mais de 1000 confecções. E eu dei sorte que uma dessas pessoas que estava na palestra de fotografia trabalhava numa dessas confecções, numa bem grande. E aí, tô com uma coleção, vamos fotografar? Vamos. Então aí eu entrei de cabeça na fotografia de moda. Então eu fiquei daí até 2019, assim, fotografando moda, né? E você... Porque muita gente tem dificuldade de sair de uma área e mudar para uma outra completamente diferente. Foi muito difícil, você teve que estudar o que você não estava acostumado a fotografar, né? Sim, esse é um ponto que é interessante. Pegar referências, né? Referências novas. Quando eu comecei, eu ia muito em congresso de fotografia, esses Estúdio Brasil que tinha na época, antes de Web Brasil. Isso, Foto Image. E aí lá tinha bastante fotógrafo de moda. Então o que eu aprendia era vendo uns fragmentos que essa galera falava ali, porque eu também não tinha grana para comprar curso. E os cursos na época, eles eram todos presenciais. Se você quisesse estudar, aprender, fazer qualquer coisa, você tinha que achar uma pessoa que sabe e ir atrás para fazer um workshop. Mentoria. Uma mentoria, isso. E então ia nos congressos, aprendi alguma coisa ali, aprendi alguma coisa em revista, livro também, e fazendo, né? Então eu sempre digo também que às vezes as pessoas elas vão lá, elas fazem uma parada, dá errado, ela fala, eu não nasci para fazer isso. Desiste rápido. Mas não, você só não tem a experiência necessária ainda para fazer aquilo. E a experiência não tem outra forma da gente adquirir sem ser experimentando, né? E hoje a gente vive um mal desse, cara. Tem muita gente que fica o tempo todo consumindo conteúdo no YouTube e trava. E nunca praticou. E não pratica nada. São os teóricos da internet. Para fazer isso, você tem que fazer isso. Mas a pessoa acabou, de repente, não colocando a mão no equipamento para fazer, né? Então, quando a gente está trabalhando, né, ativamente no mercado, a gente tem essas possibilidades de experimentar e adquirir a experiência, saber o que funciona, o que não funciona na prática. Então, isso eu achei... eu acho, né, que ter vivido tudo isso, que comecei em 2010, a gente está em 2026... 16 anos de fotografia. 16 anos de fotografia. Acho que só não fotografei velório, mas de parto até bodas de ouro, aniversário de 80 anos, 90 anos, 98 anos, eu fiz muito. E isso acaba dando para a gente essa experiência, essa bagagem, né? Tem muita gente que fala, fotografia, você precisa ter dom, você precisa ter talento. Também, você precisa, é um facilitador. Mas a fotografia é um conjunto de técnicas, de vivência, de experiência, de aprendizado, que no final, se você é um retratista, você olha para a pessoa, você vê como que ela está mexendo no cabelo, você sabe que ali é uma foto. Se você está num casamento, você vê o olhar dos noivos, você sabe que precede um beijo. Se você está... Não, e uma coisa legal que você está falando é que a escola tua é muito parecida com a minha. Eu vim do casamento. E o fotógrafo que se vira, o fotógrafo que faz acontecer num casamento, ele consegue fazer quase tudo, cara. Porque você tem um pouco de cada fotografia dentro de um casamento. Dentro de um casamento. Você tem moda, você tem fotojornalismo, você tem... Cara, você tem várias coisas. Até esporte, se bobear, você tem. Você pega situações de movimento. Sim, cara, quem você pega tudo. Tem evento, né? É uma escola muito boa, né? O casamento, eu acho que... E outra coisa que eu acho legal do casamento é o timing. Você tem que ter tempo para... saber o tempo das coisas. Às vezes até você tem que se antecipar. E eu vim da época do filme. Então, além de ter tempo, você tinha que saber clicar para não perder o filme, terminar o filme na hora ou acabar os rolos de filme. Nossa, cara.
Eu fazia casamento com 5 rolos de 36. E era. E era. Acabou, fim. Dava 180 fotos. 180 fotos. Um casamento inteiro. Cara, no final, se era só você falar assim, ó, acabou o filme. Acabou o filme. Falou, galera. Eu fiz várias vezes. Que Porque agora- eu falava, ó, vou fazer tantas fotos no casamento. 150. Aí eu fazia 180 e falava, ó, acabou. Acabou o filme. Acabou o filme. Não tem que fazer fotógrafo, né? Você imagina, hoje o cara faz no making off 1000 fotos. 1000 fotos, cara. 1000 fotos. E aí, como que foi nessa fase que você tava fazendo a moda? Aham. Eu sei que você fez a transição pra Fujifilm. Sim, foi nessa época. Como que aconteceu? Quer tomar um café? Aceito, pô. Opa, vamos lá. Falaram que o cafezinho é especial. Café Namur. Aí, ó. Namur Café, fala a verdade. Namur Café. Mas enquanto você tira aí, eu vou comentando então essa parte da Fuji, né? Chegou uma hora na minha vida, cara, que eu enchi o saco de tratar foto. Então aí você já pode entender aonde que eu vou chegar. Dá pra falar? Pode falar. Eu comecei a perceber duas coisas, na verdade. E isso eu estava lá em Itapira, ainda em 2017. Existiam pessoas que tinham... Nessa época eu não trabalhava com um evento mais, eu fazia moda em ensaios de retratos. Que até a época daquele grupo que eu conversei com você, acho que chamava... Era muitos retratos femininos, Retratos do Brasil, alguma Sim. coisa assim. Então eu fazia muito retrato e fazia moda também. E cara, eu percebia que assim, as pessoas elas pagavam uma boa grana num ensaio, que era um ensaio de 15 anos, um ensaio de 30 anos, um ensaio de casal. E a gente tinha um buraco dos 15 aos 30, dos 30 aos não sei quanto. Porque a galera naquela época não estava disposta a investir no ensaio, porque mudou o corte de cabelo. E aí eu falei, cara, se eu conseguir fotografar, entregar as fotografias sem ter que passar por edição, eu chegar no meu computador, eu baixar as fotos ali, escolher as que eu mais gostava e entregar, eu consigo cobrar 50% menos e fazer ensaio todo santo dia. Caramba, sensacional, cara. E aí eu conversava muito com um amigo meu que era o Léo, que ele já era um retratista e ele usava a X-T1 na época. Ele falou, cara, você tem que conhecer a Fuji, porque a Fuji ela tem uns filmes simulations aqui, tem o Classic Chrome, a hora que você colocar o Classic Chrome você vai ver que sua foto já sai pronta. Aí um dia, ele era de Brasília, eu acho, Goiás, a gente se encontrou em São José dos Campos para um trabalho e ele deixou eu usar a câmera dele para fazer um ensaio. Pra quê? Aí eu lembro que eu usei... E era muito boa a X-T1. Cara, a X-T1 já era uma... Eu acho que tem... Eu conheço gente que tem a X-T1 até hoje. Sabe aquele Guto Oliveira, do Sul, do Rio Grande do Sul? Fotojornalista. Ele tem usa. 2 X-T1. Então, tá aí, até cara. hoje, cara. Porque é uma câmera fotográfica boa. Até hoje. Muito boa, Mas daí foi isso, cara. Eu comecei a fotografar com essa X-T1. Na época eu tinha uma 6D, uma Canon. E eu falei, pô, a câmera foca. E aí eu passei... Eu vendi tudo que eu tinha de Canon. Cara, foi muito no timing. Eu tava fazendo um trampo, eu derrubei a minha 6D, eu quebrei ela, mandei consertar. Enquanto eu consertava ela, eu já comprei uma XT2 na época. E aí, pô, a XT2 ela já fazia 60 FPS 4K. Ela já tinha todos os simuladores de filme e eu comecei a pesquisar blogs que mostravam as receitas da Fujifilm. Daí desenvolvi um produto chamado Short Sessions, que eram sessões que eu fotografava em 40 minutos externa. Olha! Perguntava para a pessoa, você gosta mais de foto colorida ou preto e branco? Ah, gosto de foto colorida. Então eu pegava o Classic Chrome, dava um pouquinho mais de cor, colocava grão, né, o que eu fazia na minha pós. Trabalhava balanço de branco, deixava a compensação da exposição, sei lá, em mais conforme a orientação da receita que eu pegava. Cara, então eu fotografava
Caramba, que legal. Eu marcava um ensaio de manhã, às 7 da manhã, e às vezes eu marcava no mesmo dia, às 5 da tarde. No outro dia, as fotos já estavam entregues para o cliente. Você só fazia a seleção. Que legal. Então, assim, eu cheguei a fazer 50 ensaios por mês, cara. E daí virou tipo moda na região. Cara, eu tive que fazer eventos. Eventos no sentido assim, o mês de maio vai ter. O mês de junho e julho não, porque daí era muita gente que queria. Sabe? E assim, cara, isso foi uma das coisas que, fotografar todo dia. E aí a gente coloca a importância da Fujifilm aí, cara. E assim, eu não tô falando isso porque a gente tá falando de Fuji aqui, não. Mas é porque, cara, quem me conhece, quem, enfim, me acompanha na internet aí sabe que eu falo de Fuji faz tempo. O Emanuel, que tá aqui, a gente se conheceu, ele tava acampando com a namorada da época dele, e eu tava passando assim, que eu tava com uma galera fazendo uma trilha, eu vi o cara com uma Fuji, falei, mano, ops, você usa Fuji? Caramba, vocês se encontraram, vocês se tromparam pela Fuji, por causa da Fuji. Por causa da Fuji, exatamente. Então assim, cara, trabalhando com ensino hoje, eu recomendo Fuji pra caramba, porque eu acho que, cara, é mais fácil da gente trabalhar, mas enfim, né? Voltando ao tema, fotografar todo dia me possibilitou ampliar muito mais o meu repertório de direção de pose, me possibilitou interpretar a luz de diversas formas, me possibilitou... A prática leva à perfeição, né? Sim. E assim, eu não tinha muito aquela coisa de, vou fotografar meio errado, porque daí na pose eu corrijo, porque não tinha pose. Então eu me forcei a fotografar melhor, né? Tirar um JPG ali e entregar para o cliente. Então, cara, nessa época, meu trabalho, assim, tomou uma proporção que eu não imaginava. Porque foi aí que a Fotos TV me encontrou também. Que interessante. E daí fui para lá, gravei lá um... E aí é uma outra fase. E aí então você chegou no momento de virar professor. Conta um pouquinho dessa história, porque o que eu vejo é que tem muita gente que é professor e muito mais professor do que fotógrafo. Ou se torna mais professor do que fotógrafo. Me conta um pouquinho da tua experiência, como foi essa transição e o que você é hoje, mais professor ou mais fotógrafo? Tá, bom, vou começar pela última. Hoje eu sou muito mais professor do que fotógrafo, mas eu divido a minha vida hoje em 3 áreas, que é o ensino, a fotografia autoral e o audiovisual comercial. É uma... Que interessante. Um negócio muito, muito louco, assim. Mas eu comecei muito nessa época, então... Cara, minha fotografia realmente, assim, ela saiu de um ponto e foi para outro ponto, sabe? Foi ali que eu comecei a ver. Cara, eu tô começando a gostar do meu trabalho, 2017, ali, com 7 anos de fotografia. E recebi esse convite da Fotos TV. Na época eu dava alguns workshops na região ali. E cara, ali depois daquilo eu comecei a dar mais workshops sobre direção e iluminação. Montei um canal no YouTube, que era o meu canal, e comecei a ensinar algumas coisas ali. Paralelamente a isso, eu fui dar aula de fotografia no Senac também. O Senac, na minha região da Baixa Mogiana, tinha construído uma unidade experimental para colocar novos cursos, e colocaram um curso de fotografia de moda lá. E aí eu fiquei por 3 anos também, dando aula no Senac. Aula presencial. Presencial, sala de aula, todo dia das 7 às 10, de segunda a quinta. E só por curiosidade, dos seus antigos alunos, muita gente vingou na fotografia? Você tem notícia ou você acha que a maioria das pessoas não segue, assim? O que você sente, assim, dessa geração que você formou? Cara, eu tenho orgulho de muita gente, cara. De muita gente, assim, porque realmente... pode ser que até me emocione aqui um pouco, mas assim, muita gente, cara, você vê sair, assim... Nada pejorativo que eu vou falar aqui, né? Todas as profissões são muito dignas, mas gente que saiu de chão de fábrica, sabe, de sapatão,
de capacete, de ficar trabalhando em máquina de papelão 45 graus, né, no lugar interno ali, para hoje ter um carro bom, ter condição de sustentar melhor a família, sabe? Então, cara, assim, eu acho que a missão ensino é muito séria, exige responsabilidade, além de tudo, e cuidado, atenção, porque, cara, você tá mexendo ali com sonho. A pessoa ela tem um sonho, cara. Eu quero ser um fotógrafo, uma fotógrafa, um videomaker e tal. E às vezes ali é a única oportunidade que ela tem na vida dela. Aquele curso com você. Tem professores que não têm essa noção, né? Tem. Porque a sua responsabilidade é muito grande. Talvez se você for um mau professor, ela vai desistir de algo que ia mudar a vida dela. Por tua causa. Assim como o oposto. Que não é capaz, que não é, né, para ela. Isso. E também, como você disse, tem o oposto. Tem aquela pessoa que incentiva. Que pega e fala assim, não, você pode, você consegue. E dá estrutura para a pessoa conseguir. Que eu acho que esse é o ponto também, sabe? Tem muita gente que dá aula que às vezes chega um aluno, uma aluna, que o professor vê que essa pessoa tem potencial para ser alguém bom, alguém, né, assim, destacado dos demais, e dá uma segurada na informação, por exemplo. E a real é que, assim, cara, você dando aula, né, aquela pessoa, ela vai, se ela tem talento, ela tem um potencial, ela gosta de estudar, de praticar, ela vai ser boa. O que muda você vai ajudar, ela vai ser boa mais rápido. Você não ajudar, ela vai se tornar boa, depois ela vai falar, puta, o Fábio não me ajudou aquele dia. Ela vai entender que eu poderia ajudar ela e não ajudei, sabe? É mais ou menos, olha eu com minhas analogias. Você assistiu O Cabo do Medo? Não, é um filme do Robert De Niro, excelente, Jessica Lange. E ele era um ex-presidiário que ele foi preso e a culpa da condenação dele foi do advogado. Ah lá, que o advogado fez, inclusive foi negligente, ele foi condenado a não sei quantos anos por um estupro, alguma coisa assim, e ele dentro da cadeia, ele estudou, ele se formou em direito e aí ele saiu para vingar o advogado. Para saber que o advogado tinha... Não estou falando que alguém vai vingar o professor. Sim, não. Mas é isso, você descobre. Uma hora você vai descobrir que você foi sabotado ou você foi ajudado. Se você foi sabotado ou ajudado. É o que você está falando. Cara, e assim, a hora que a pessoa ela se torna aquilo que ela vislumbrava que podia ser, cara, ela sabe. Ela olha o seu trabalho de 4 anos atrás, ela fala, pô, o cara poderia ter me ensinado daquela forma. Mas... enfim, né? Que bom que você fez, cara, o lado bom, o lado... a gente sempre tenta, né? E aí foi isso, né? Montei um canalzinho, comecei a ensinar a galera, me gravava com o celular, porque eu tinha uma câmera só. E passei um tempo fazendo isso e trabalhando. Deixa eu te perguntar, isso que você está falando agora do canal, a questão do produtor de conteúdo. Eu vou até mudar um pouquinho, a gente falar um pouquinho disso. O que você acha que é o segredo para um sucesso de um produtor de conteúdo? Porque hoje você já tem teu público, já tem um canal consolidado, mas o que você acha? É a persistência? Assim... eu acho que primeiro de tudo é ter um material com qualidade. E aí qualidade, cada um pode entender qualidade como quer. Às vezes pode ser uma qualidade audiovisual, que preciso ter uma câmera que grava 4K com IBIS para eu fazer takes em movimento. Preciso ter uma câmera com alcance dinâmico bom, porque eu vou fotografar em externa, eu preciso de amplitude de exposição. Às vezes qualidade pode ser isso, só que às vezes qualidade pode ser eu vou caprichar no meu conteúdo, na informação que eu vou passar, embora eu não tenha uma captação de cinema. É qualidade do mesmo jeito. Que eu acho até mais válida, né? Mais válido, concordo 100%. Então eu acho que assim, a produção de conteúdo, ela passa por esse caminho que é criar alguma coisa com qualidade e obviamente que agregue para a pessoa que está assistindo. Por outro lado, quer dizer, isso eu estou falando mais produção de conteúdo como autoridade, como eu sou um fotógrafo e vou falar para o meu público
coisas sobre fotografia. Mas o cara que produz conteúdo, por exemplo, alguém que vai até um lugar para gravar uma joia, um relógio, por exemplo, que daí ele é contratado para produzir conteúdo, né? Aí eu acho que vai muito mais de ser um bom ouvinte, entender a dor do cliente, entender com o que eu sei, eu posso fazer para ajudar essa pessoa a alcançar aquilo que ela quer. Mas aí a conversa pode ter vários lados, porque às vezes nem a pessoa que está contratando sabe o que quer, daí a nossa função passa a ser ajudar essa pessoa a entender o que ela quer para... Exato, meio mágico, né? Meio mágico, Mas a pergunta minha mesmo foi em relação a você ter o teu canal e produzir conteúdo. Sim. Eu digo isso porque tem muitos fotógrafos, muita gente do audiovisual que tem essa vontade de ter um canal. Mas eu acredito que é importante também a pessoa se preocupar com o que ela vai falar, né? O conteúdo, né? Não é só montar uma bela iluminação e um cenário legal se você não tem o que falar, né? Eu estava até conversando aqui hoje e falando sobre um dos campos de estudo que eu tenho hoje é fotografia de rua. Talvez é o que eu mais estudo hoje, é fotografia de rua. E eu quero começar a falar sobre fotografia de rua. Só que assim, nem eu mesmo sei muito sobre fotografia de rua. Olha que doideira. Só que assim, eu viajo bastante e sempre que eu viajo, eu vou no museu, eu vou numa fundação, tipo em Paris tem a Henri Cartier-Bresson Foundation, onde você vai lá, você pode ter acesso a documentos, a históricos. Eu sabia que tinha em Paris? Cara, assim, é um lugar magnífico. E tem, além de material dele, tem da esposa dele, tem de outros fotógrafos da época. Caramba! Cara, é uma experiência absurda, assim. Fica na Rue des Archives, acho que é quarto arrondissement, enfim. E floreei tanto que eu perdi. Não, da fotografia de rua, isso. Então, assim, e aí, beleza, eu fui lá, comprei alguns livros, aí, enfim, compro outros livros, tipo Joel Merovitz, que é um fotógrafo que eu gosto muito, e que ele tem uma ótica muito mais da observação. Eu vou observar para criar. Enquanto outros, por exemplo, partem da ótica mais da técnica. Sim. E aí tem os mais intrusivos. Isso, tem os que modificam o cenário. Cara, tem tudo. Tem tudo. Né? E aí, olha que coisa louca, assim. Pesquisando, isso não é uma coisa que existe na literatura se você for pesquisar agora. Você tem que ir lá olhar livro, e o livro você tem que ter um livro para você ver. Sim. E aí, você começa a perceber que existem escolas da fotografia de rua. Por exemplo, então assim, eu queria gravar um vídeo sobre fotografia de rua, eu não sabia tudo o que eu gostaria de falar para esse livro, então eu peguei dentro da biblioteca que eu tenho e de outras formas de ter acesso a conhecimento e fui pesquisar para eu ter base para falar aquilo. Então, eu percebi que na Europa, pós Primeira Guerra Mundial, a gente tinha um movimento lá de reconstrução da Europa, que estava toda destruída. Toda não, mas partes, né, destruídas. E eles queriam voltar a olhar para o ser humano. Então você tinha essa coisa da reconstrução, tanto física e material ali, quanto simbólica. E aí tem o advento, o invento, né, a inserção no mercado da Leica 1, a primeira câmera desse tamanho, portátil, que permitia sair na rua e fotografar. E quem que era um cara que tinha essa Leica 1? O Henri Cartier-Bresson. E daí, então, que veio um momento decisivo. Então, se a gente for pensar, a escola europeia de fotografia, ela carrega muito mais essa coisa humana, do ser humano como centro da parada, dentro de uma composição muito bem estabelecida. É isso que a gente tem na fotografia europeia dos anos 30. Sim. Dos anos 30, 40. Aí já vem a Segunda Guerra, que tem fotógrafos que fotografaram a guerra. E aí, a gente chega num outro ponto. Nos anos 50, final 40, a Segunda Guerra foi de 39 a 45. 45, isso. Então, final dos anos 40, começo dos anos 50,
a gente começa a ter um movimento nos Estados Unidos de fotografia de rua, que era um movimento diferente do movimento europeu. Os americanos, eles estavam vivendo aquele início do consumismo deles lá. O boom, né? Boom, a cidade começando a se urbanizar de uma maneira muito louca, crescimento constante, absurdo nos Estados Unidos. E aí surgiu a escola americana, com Vinogrande, Merovitz, esses caras. O que eles faziam? Diferente da escola europeia, que eles iam fotografar usando 50 milímetros, fotografavam de longe sem se envolver com o assunto, os americanos não, eles começaram a usar 24 milímetros, grande angular, e chegar na cara das pessoas. Então você passou a ter uma ideia de imersão naquilo lá, você passou a não ser um observador, mas uma pessoa presente. Sim, você fazia parte naquele meio, naquele contexto. Então, assim, a fotografia de rua, ela surgiu, foi pipocando em vários pontos. Cara, no Brasil aqui tinha a revista Cruzeiro e a gente tinha o José Medeiros, que era um fotojornalista documental, e foi esse cara que introduziu a fotografia, não que introduziu, né, mas ele foi um dos pioneiros na fotografia de rua no Brasil nos anos 40 já. Caramba! E o olhar que ele empregou naquela época, ele é seguido até hoje. Tem o coletivo Rua Brasil, cheio de fotógrafo que usa Fuji. Vamos trazer aqui. Vamos trazer, cara. Vamos trazer a galera. Eu acho que seria massa. Vamos. Enfim, e essa galera até hoje, eu sou um dos membros, né? Não dos membros fundadores, mas um dos participantes do coletivo. E até hoje, as discussões sobre fotografia de rua no Brasil são essas: imersão, diálogo. Eu não roubo a foto. Diálogo, cara. Isso é incrível. Isso é incrível. Então você chega lá, você sempre tratando a pessoa com outro dignidade. Dia eu vi um cara na internet, não sei se você já viu. Ele pega as pessoas, não sei se, cara, eu fiquei até emocionado. O cara passou numa estrada, tinha uma senhorinha limpando a estrada. Aí ele falou, peraí. É isso, ele cara. parou com a câmera ligada, foi lá, o que a senhora está fazendo? Não, é que eu moro ali do outro lado ali e eu estou limpando aqui porque fica com muito mato, mas a senhora vai limpar isso aqui sozinha? Meu filho, vamos lá para mostrar onde que eu moro. Aí foi ele na casinha e ela era sozinha, cara. Ela era sozinha, ela fazia tudo, criava os bichinhos, fazia horta, tipo 80 e poucos anos. E ele começou a fazer essa interação, sentou com ela, fez um café, tirou retratos maravilhosos. Eu fiquei até emocionado. Falei, cara, que coisa incrível isso, né? De você interagir com a pessoa. Porque eu vejo muito da fotografia de rua, que eu acho... eu tenho certa crítica até para alguns fotógrafos, que eles usam, às vezes, as pessoas como se fosse um enfeite para a foto deles. Sim. Principalmente pessoas em situação de rua. Exato, eu não gosto. Às vezes cara, isso... É uma coisa que me incomoda de modo muito... Tipo, como se você fosse se promover em cima da desgraça das pessoas. do outro. Entendeu? Isso. Assim, existe uma forte discussão na fotografia de rua sobre isso, né? Tipo, você vai se beneficiar do problema do outro, né? Isso, assim... Não sei, eu particularmente eu não fotografo pessoas sem o mínimo de dignidade. Exato. Sabe? Porque também eu tenho assim, o meu ponto de vista em relação a isso, a gente já mudando de... Legal, cara. Eu acredito que você não vai ajudar a pessoa. Não. Assim, eu acho que... Tipo, vai mostrar... Cara, você não vai. Ajudar é você ir lá... Você quer ajudar? Então ajuda. Leva uma comida para a pessoa, dá uma dignidade, pelo menos naquele momento. Eu não sei. Eu posso estar falando coisa... Se você, por exemplo, você fala assim, eu tenho um projeto, meu projeto vou mostrar a vida das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Aí é um projeto que você vai fazer, você vai fotografar vários, não no oportunismo, no diálogo. No diálogo, E depois você vai ter porque às vezes a pessoa está num estado de fragilidade, entendeu? Ela está suja, ela está
envergonhada por estar daquele jeito, e você chega lá e machucada, clac, e sai, entendeu? É uma coisa que às vezes, isso que você falou faz muito sentido. E aí dentro de um projeto, você consegue conversar chamar com a as atenção pessoas. de uma autoridade e falar, ó, isso daqui é um problema que a gente vive, como que a gente pode solucionar isso. Então eu fui lá e eu tenho um documento que prova Sim. que eles Mas com dignidade. com dignidade, Tratar que a eles pessoa com dignidade. gostariam de trabalhar. Eu fui lá, eu conversei com eles, mas aí não é uma coisa que você vai fazer uma foto para postar no Instagram para ganhar like. Sim, exato. Para vender para uma pessoa, colocar na parede da casa dele, é uma desgraça humana. É outro. Tem que tomar muito cuidado. Isso do ângulo que a gente olha, da ótica que a gente olha. Como tem os fotógrafos de street que eu vejo, tem um bem famoso. Cara, eu sou muito ruim de nome. Eu não lembro o nome de nada, cara. Lembro assim, eu sei as histórias, mas eu não lembro o nome. Tem um fotógrafo que ele usa o flashzinho aqui. Você já viu? Bruce Gilden. Tem gente que ele já saiu na porrada, teve gente que brigou com ele na rua. Metade dos fotógrafos de rua gostam do trabalho dele, metade não, porque é invasivo. Ele chega com uma grande angular. Grande angular. Uma mão, a outra pá. Isso. E ele já teve situações de a pessoa ir de fato, entendeu? Brigar com ele porque se sentiu... É muito louco. Bruce Gilden. É a arte dele, né? Sim. Mas é interessante. Escola americana de fotografia de rua. Imersão. Mas uma imersão bem imersiva mesmo. E, cara, com o flechão, né? Se a pessoa tá com a cara ali tudo destruída, vai aparecer tudo. Uma fotografia que eu fico fascinado pela coragem é a fotografia de guerra, cara. De guerra. Tem um cara que é o Gabriel Chain. Já vi o trabalho dele. Eu fui numa exposição dele no MIS. Ou no IMS, que eu confundo os dois. Tá, é na Avenida Colômbia? Na Colômbia, ali é o MIS. MIS. Moreira. Não é o MIS. Não é o da Paulista. Paulista. O IMS é o Moreira Salles. Não é o Moreira Salles. É o MIS. É o MIS. Museu da Imagem e Som. Isso. Cara, uma exposição que montaram um cenário de guerra. Colocaram uns sabe, um som de tiro, assim. E as fotos, o colete que ele usou para fotografar a guerra, tava tudo lá. Isso daí faz mais de ano já. Cara, é uma coisa que eu não tenho moral, não, assim. Não, tem que ser... eu perambulo. Você viu hoje. aquele documentário de um fotógrafo que estava fotografando a guerra da Ucrânia, ele e o irmão. Ele era autista. Cara, não vi, não. Ele morreu. Morreu? O irmão dele sobreviveu. Mas ele estava junto com o irmão. Eu acho que um estava fotografando, ou os dois estavam filmando, alguma coisa assim. E trabalhavam juntos. Só que o que morreu era autista. E era um super fotógrafo, assim. Tem um documentário, viu? Eu não vi. Documentário de guerra, eu vi o Kudel fotografando em cenário de guerra, assim. Um alto-falante mandando ele se afastar. Não sei o que, e ele para conseguir a foto se afastava. Agora, é muito louco, eu não sei, eu gosto muito de guerra, adoro o tema, né? As batalhas mais duras não tem muita fotografia, cara. Não sei dizer. muito louco. Eu não sei, eu acho que é tão duro que eu acho que nem fotógrafo ia, cara. Tipo Stalingrado, assim, tem pouca coisa, sabe? Uma da batalha que foi realmente a frente oriental na Rússia, não tem muita foto. Tem alguma coisa, mas... As batalhas mais duras, você vê mais foto do lado americano. Do lado americano, Na invasão da Normandia, ali tem mais documentação. Eu agora fico observando. Num fotografia de guerra eu não manjo muito. Eu conheço o trampo do Chain, justamente porque eu conheci na exposição ali. Mas, cara, eu vi uma vez uma entrevista do Salgado, né, falando que ele foi fotografar manifestações populares, enfim, manifestações populares, confrontos populares na Europa também, assim, e meio louco, ele estava com a filha, não sei se é filha ou filho, pequeno de colo, foi ele a mulher dele, falou, e assim, né, por essa entrevista ali deu para perceber que não é uma coisa muito tranquila. Você imagina esses protestos que existem, morte das pessoas, né? Não só briga, mas não prisão, mas morte, tudo isso aí, o cara para estar ali no meio. Tipo o que a Gabriela Biló faz, por exemplo, eu não tenho muito a manha não, assim, sabe? Eu gosto muito do trabalho dela, uma fotojornalista, assim, talvez no Brasil hoje uma das maiores, América do Sul, né? Uma das maiores, assim, um trabalho de muita coragem, cara. Sim. Muita coragem.
Você está correndo risco como outras pessoas que estão ali, né? O problema não é quebrar o equipamento. E às vezes a pessoa que está ali do teu lado está mais ligada do que você, porque você está tentando fotografar, né? Você não está nem prestando tanta atenção em outras coisas, né? Enfim, no teu enquadramento. Mas é isso, assim, hoje eu prefiro, né, fotografar a rua e fotografar no meio do nada. E você faz muito rua o quê? Aqui? Tudo que é lugar. Eu fotografo, tipo assim... Eu tenho um fotógrafo que eu estava acompanhando, já esqueci o nome de novo. Ele é Fuji também. Tá no Fuji X Lovers. E ele fotografa o interior do Piauí, cara. Então... Tipo, a cidade dele, 6 mil pessoas. O street dele é lá, cara. A galera, são essas pessoas que estão lá no coletivo Rua Brasil. Cara, tem uma situação que a cidade estava esperando há 10 anos chegar um fio de luz, de energia. Não tinha. As pessoas botaram os postes, botaram tudo lá, não chegou a luz, não chegou o fio. O cara, ele foi lá com a câmera dele, fotografou tudo, fotografou as casinhas que não tem reboco, não tem nada. Que os caras compraram a geladeira, que até hoje os caras não têm, e a geladeira tá lá, já é velha e não ligou ainda. Aí o cara, ele foi lá, fotografou tudo, começou a chamar a atenção de veículos de comunicação, a luz lá agora. Chegou, né? Essa é a importância real da fotografia de rua, tá ligado? Realmente, isso é sensacional. São pessoas, né, do Piauí. Esse trabalho, eu até chamei ele para participar, mas ele tá no Piauí, né? Mas Madruga, será? Madruga, conheço, pô. Lembrei, Cara, o Madruga... Cara, sensacional, cara. Aí é um outro... Ali é identidade cultural, né? Ele fotografa... Sensacional o trabalho. Identidade cultural. Eu acho até interessante a gente Eu tive a iniciativa de montar o podcast para poder mostrar para o público que 92% do público do Fuji X Lovers é de estrangeiros. Fora pessoas que não são brasileiras, né? Dizendo aqui para quem está assistindo. Então, muita gente não sabe do talento dos fotógrafos brasileiros. Cara, tem muita gente boa aqui. E a diversidade que esse país tem, são vários países dentro de um país só. Vários universos dentro de um país. Então, assim, eu fico feliz de que esse vai ser um canal para a gente levar o trabalho do nosso país para todo mundo, que é um trabalho rico. Porque o Brasil é um país que é único no mundo, né? Tanto que assim, o passaporte brasileiro roubado é um passaporte super valioso. Porque você como brasileiro, você pode ter feição de qualquer pessoa do mundo. Entendeu? Porque dentro do Brasil você tem tudo. Você tem índio, você tem oriental, japonês, chinês, coreano, você tem negro, você tem italiano, alemão, você tem tudo aqui. Russo. E tudo misturado. Então, se você quiser, você olha pra pessoa... E tudo, cara. Aqui no Brasil tem de tudo. Então, você não tem uma feição que... Você olha um alemão, em geral, você sabe que é nórdico. Você pode não ser alemão, pode ser holandês, mas você sabe que é ali do norte da Europa. No Brasil, tá você não tudo tem. Misturado. Então, esse lance do passaporte brasileiro, às vezes, pro crime... É um passaporte valioso. Você pode entrar em qualquer lugar com passaporte brasileiro. Você tem cara de brasileiro. Você vê, eu tenho cara de árabe. Tem mesmo. Minha família é libanesa. Do meu pai, né? Mas assim, na minha família mesmo tem de tudo. Tem índio, tem negro, tem tudo. Aqui, provavelmente na sua também. Não, na minha tem. Eu fiz um teste de ancestralidade genética. E eu tenho parente aí que veio de onde é Romênia ali. Eslavo. Eslavo, tem de onde tem da parte mediterrânea. Porque ali o teu nome é italiano, né? Italiano, sim. Então você tem... Sim. Mas você sabe que os mouros invadiram a Europa. Eu sei. E aí, assim, todo mundo fala, eu sou europeu. Mais ou menos. A própria Península Ibérica. Cara. Você pegar, todo mundo ali quase tem sangue de mouro. De mouro, cara. Eles ficaram praticamente
Cara, eles ficaram 700 anos. 700 anos antes de Roma reconquistar. Não, Roma foi depois de Roma. Entrou os romanos, visigodos, aí entraram os árabes. E depois os Aí depois os romanos. europeus... Os europeus tomaram. Tá, não era Roma Não era mais. romano, era os europeus. E aí, então assim, cara, tipo, eu fui pra Andaluzia, Granada, tudo Sevilha, cara, ali as construções são construções Os árabes, palácios, tudo, Aí, conforme foi destruindo, para eles reconquistarem lá, eles tiveram que destruir. Então as construções, elas são... Você não viu Córdoba, a mesquita que virou... Sim, pô. A Tem maior mesquita... Em Granada, Granada também. Mudehar. As construções é só que com uma pegada europeia também, porque eles destruíram, os caras não conseguiam refazer. Cara, você vê, é muito engraçado. Em Córdoba era uma mesquita, virou uma catedral. E em Istambul era uma catedral, virou mesquita. E virou mesquita. É isso, pô. Interessante, né? Então, enfim. Mas a gente é tudo misturado. Tudo, desde lá. Então você fala, eu sou descendente de italiano. Tá, mas você vai ver a ancestralidade dos italianos vieram... Também, né? Ainda tem isso, né? Também. Eu tenho sangue de galego também. Da Galícia, parte do norte da Espanha. É tudo minha família da minha mãe. Inclusive minha mãe é ruiva. É ruiva? Tem uma história, meu tio me contou. Quem for galego aí que corrija. Que dizem que tem um pouco muitos ruivos na Galícia, porque ali foi uma região de invasão viking. Ah, é? Os caras vinham por cima. Eles chegaram ali, eles desembarcavam ali. E eles chegavam no lugar e faziam filhos, né? Chegavam e espalhando a ancestralidade, né? E aí eu acho que minha mãe veio dessa... É isso, cara. Pô, legal, enfim, cara. E é muito louco, porque assim, fotografando o mundo, né? Daí voltando Pô, lá... eu quero saber que eu tô ligado que você faz trabalhos internacionais. Sim. Fotografa para marcas, tudo. Eu quero saber um pouquinho desse lance, dessa história aí. Isso, então, cara, eu comecei, né? O ensino, falando, né? Voltando lá, quando eu comecei a trabalhar com o ensino, então, em 19, mais forte, em 20 a gente teve a pandemia. E, cara, eu tava muito estressado com fotografia. Muito, porque eu trabalhava muito, cara. Muito. Eu tava numa época que chegava uma pessoa e falava, você faz casamento? Eu falava, faço. Você faz não sei o quê? Faço. Eu tava com vontade de experimentar de novo todas as áreas da fotografia. Do audiovisual, comecei a gravar clipe de banda de amigo, comecei a gravar cliente meu de fotografia que vendia produto cirúrgico, fazendo demonstração nos produtos. Comecei assim, a me entender com a imagem em movimento. Inclusive entender ali, porque tipo, na fotografia a gente pode dar a sensação de movimento, que é uma coisa, através do slow shutter speed. No vídeo, a gente causa a ilusão de movimento. Então, tipo, estava entendendo essas diferenças de uma coisa e outra, entendendo como dar movimento para a imagem e tal. E pandemia veio, eu comecei a muito mais produzir conteúdo sobre ensino de fotografia. Foi aí, então, que eu tive um contato com o pessoal da AV Makers. A escola existia fazia um ano e meio, assim. Eu falei para você é um quase cofundador aí. Sim, cara. Hoje em dia, a AV Makers é um projeto que não é muito grande, mas não é um projeto pequeno, né? Não sou eu, mas 2 pessoas lá, assim. É uma equipe grande e tal. Mas a gente tem hoje 3 pessoas ali dentro que conversam e fazem aquilo lá acontecer, das quais eu sou uma delas já faz um tempo, né? Quando eu tenho um problema muito sério, que eu não consigo entrar num projeto e falar, esse projeto do Namur. Eu pego como se fosse meu e começo a trabalhar como se fosse meu. E começo a fazer as coisas como se fosse meu. E aí acho que a galera acabou percebendo isso, em vez de ficar bravo e falar, fica no seu canto aí. Acho que eles foram acolhendo cada vez mais. E hoje, enfim, estamos lá nessa. Você veste a camisa. Sim, total. E aí, enfim... lá em 20, então, eles falaram, a gente só tem curso de audiovisual aqui. Vamos colocar fotografia.
E a gente quer que você seja essa nova cara aí da fotografia, da VMakers e tal. Cara, eu tinha uma grana no banco, que eu falei, eu consigo passar uns 5, 6 meses de pandemia, mas se acabar eu não sei o que eu vou fazer. Não sabia que se ia conseguir trabalhar ou não, tava tipo de 25, 30 trabalhos por mês que eu fazia. Eu passei a fazer 1, 2, que não pagava das contas do mês. Todo mês eu tinha que tirar a grana do banco, poupança que eu tinha lá, para ajudar a pagar as contas. E... vamos, não sei o que. Eu falei, cara, demorou, vamos aí. E eu sempre... Foi uma época boa para aula, né? Cara, pandemia para isso, e muitas aulas não eram presenciais, eram todas... tudo online. Muita gente pagou curso, muita gente investiu, né? Cara, tava todo mundo em casa sem fazer nada. Putz. Né? E aí, então, assim, a minha onda com fotografia, eu sempre tive estúdio, né? Acho que eu não falei ainda. Mas desde 2010 até 2021, mais ou menos, eu tive estúdio de fotografia. E cheguei a ter uns estúdios grandes, assim, sabe? Legal. É demais, né? Cara, sonho. Eu acho demais. Eu tive muito tempo, eu trabalhava em família. Pois pai e irmão, e era de 150 metros quadrados. Pois cara, Demais, demais. É uma delícia, Tenho cara. saudade. É uma delícia, eu adorava ter os flashes, deixar como a gente tá vendo aqui, sabe? Tudo montadinho, tudo organizado ali. E... Enfim, então eu estudava muito iluminação. Eu estudava muito flash. Carga de flash, Sim. Potenciômetro de flash, a parte física do flash, os capacitores do flash, tudo, os modificadores do flash. Então eu ia lá, estudava, já falava muito sobre iluminação. Daí quando eu entrei lá, a gente gravou direto 3 cursos sobre flash. E a gente fez um evento ao vivo. Cara, eu sei que, assim, foi um divisor de águas. Divisor de águas ali. E ali, cara, a gente, sei lá, colocou 20 mil pessoas numa live. Pra fotografia é bastante. Bastante, cara, bastante. A gente falamos ali praticamente tudo sobre iluminação com flash, sobre exposição na fotografia como um todo. Cara, e daí comecei a trabalhar com o ensino lá dentro da VMakers mesmo, com essa bagagem que eu já tinha de Senac e de outras instituições. E aí, tem que ter um curso de fotografia newborn, por exemplo. Eu não sei como que faz, mas eu conheço uma pessoa que sabe. Então eu chegava no pessoal da diretoria lá e eu falava assim, galera, vamos fazer um curso assim, 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 assim. Aí a galera não dava muita bola, eu ia lá e eu começava a fazer. Chamava a galera do newborn. Isso, vamos fazer não sei o quê, me manda um projeto. Daí eu chegava com o projeto, apresentava para a diretoria, aí com o projeto lá, os caras falavam, bora, vamos gravar. Então aí eu, de professor de fotografia, eu fui para coordenador, e aí Acabou aprendendo a fazer newborn e tudo mais. Vendo as pessoas para falar. Então, quando eu entrei lá, cara, a gente tinha 8 cursos de fotografia. Hoje a gente tem mais de 40. Caramba. Seja cursos que são meus, ou cursos que sou eu que coordeno. Sim. E a gente grava com professores externos, por exemplo. Ótimo. Fora isso, então eu comecei a entrar no audiovisual também, ali 19, 20. E ali na VMakers eu comecei a aprender muita coisa, cara, porque a gente fazia uns sets muito grandes lá. Sabe, sets assim, de equipe de 20 pessoas, para gravar um curso, cara. Para gravar um curso. E aí eu comecei a ver como é que a diretora de fotografia trabalhava no set. Como é que o diretor do set trabalhava no set. Como que o gaffer, como que não sei o quê, sabe? Sempre fui bom de observar. Observando. Aí, 2023 ficou pronto o estúdio em São Paulo. E essas pessoas, elas eram todas de Curitiba. Precisava ter alguém dirigindo as gravações de São Paulo. Aí os caras falaram, você não quer tentar aí? Eu falei, eu quero. Você teve que morar em São Paulo.
Então, aí toda semana eu tô em São Paulo. Ah, você tá fazendo isso ainda? É. Você vem e fica quantos dias? Fico 3 dias. Fica no Airbnb. Eu fico na casa de um dos sócios. E tem um lugar lá. Que loucura. Mas você não pensou em nenhum momento de mudar para São Paulo? Não, cara. Tipo, que é bom demais morar em Piracicaba. E assim, eu sou casado, minha mulher trampa lá, fixo, não, então... tá certo, cara. Mas, cara... Você falou que tá com um filho pequeno, né? Vai nascer. Ah, vai nascer. Da verdade, ele é pequeno, ele é mais ou menos desse tamanho, assim. Tá crescendo. Legal. E aí, cara, com essas oportunidades? Aí eu comecei a dirigir curso, cara. Comecei a dirigir curso, comecei a fazer os cursos, gravando curso. Perfeito. A gente vai gravar com o diretor que gravou o Show das Poderosas da Anitta. Beleza, eu dirijo a gravação do curso do cara, mas tô lá o tempo todo aprendendo como que ele trampa. Sim, fantástico. O cara que faz documentário na Amazônia. Eu gravo o curso do cara, mas também vou lá aprendendo. Nossa. E aí tem uma coisa que eu sou curioso, muito curioso. Eu fico perguntando coisas. E aí os caras davam aula, terminava a aula, eu falava, cara, mas e aquele negócio, não sei o que lá? Aí ele, opa, peraí, dá um rec aí. E aí acabava complementando a aula, e a galera foi vendo isso. Cara. Então chegou num ponto, cara, assim, que hoje eu não fotografo mais muito. Eu fotografo ainda. A gente pode falar sobre isso. Não dou mais muitos cursos de fotografia, mas tenho ficado mais nessa parte de planejamento, identificar o que o mercado está precisando para colocar um produto no mercado, seja um curso de fotografia com celular, seja um curso de vídeo para celular, seja um curso de como que filma o cara botando parafuso na parede, por exemplo. A gente vai lá... Vocês fazem fora da fotografia também, outros cursos? Não, desse foi só um exemplo, assim. Mas assim, dentro da fotografia, do audiovisual, a gente faz estudos e identifica quais são as necessidades que o mercado tem e vai atrás de um profissional especialista naquilo que faz para gravar um curso para a gente colocar lá. Então hoje, meu trabalho é meio que esse, assim, sondar a galera, coordenar, chega na hora de ir pro set e dirigir o set. Perfeito. E aí, cara, meio que o mundo também abriu as portas, né? Porque, cara, a gente grava um curso lá de direção de fotografia voltado a cinema. O que a gente faz? Aluga um estúdio de cinema, monta um estúdio de cinema dentro de um estúdio de cinema, equipamento de cinema. Então a gente chega num ponto ali que você está dirigindo um filme para gravar um curso. Sensacional, muito bom, muita bagagem, cara. E aí fui aprendendo ali, cara. E de novo, assim, eu tenho um amigo que é diretor de curta-metragem, tenho amigo que é diretor de videoclipe, tenho amigo que é diretor de documentário. E conversando, tomando um café, tomando uma beer num boteco. Eu tô aqui para rodar um curta, preciso de diretor de fotografia. Você faz? Faço. Eu tô para fazer um doc aqui, como eu te falei. Existe no interior de São Paulo hoje uma das maiores coleções de artefatos da Idade da Pedra Lascada. Isso na região de Piracicaba? Em Piracicaba. Em Piracicaba. Eu achava que o maior lugar para achar essas coisas era no Petar. Sim, então. É um universo em descobrimento. Provavelmente vai embora, né? Vai ter coisa, cara. Vai ter que ter coisa. Bom, que massa. Aí esse diretor, que é muito amigo meu, ele falou, cara, eu tô com esse projeto fechado já com o laboratório de arqueologia da USP São Paulo, que os pesquisadores, os gringos vindo tudo pro projeto e tal. E daí eu comecei a fazer direção de fotografia em projetos assim, cara. Putz, que massa. Então, foi curta-metragem. Em 2024, eu fiz 3 trabalhos de fotografia. Mas eu fiz 15 projetos grandes de audiovisual. Com Menotti Del Picchia, né, que foi um dos poetas modernistas. Ele tinha uma ligação forte com o cinema. Ele produziu um dos primeiros longa-metragens do Brasil, que não era colorido, mas era colorizado. Como que era isso? Era assim.
você pensa que os filmes eles eram em preto e branco. E aí, num ponto, eles começaram a tingir esses filmes. Tingia a noite de azul, tingia um pôr do sol de magenta, tingia o dia de amarelo. Então você ia vendo filme, preto e branco, à noite, o preto ele não era totalmente preto. Ele tinha um azulzinho. Tá ligado? E aí começou a ter uns processos cruzados de cor também, que era colocar o magenta nas altas luzes e o azul nas sombras. Trabalhar com cores análogas. Putz, cara, que sensacional. Então, cara, tipo, trabalhar com esse tipo de projetos só ampliou ainda mais meu conhecimento sobre a área. Com certeza. Então, é trabalhar estudando a obra de um diretor de 1930, trabalhar fazendo essa coisa com os arqueólogos, cara, curta-metragem sobre a história indígena do Brasil, a história do movimento negro. E, assim, cara, pô, tem sido dias muito legais, assim. E hoje em dia, né, tipo, entre os trabalhos que eu faço, assim, tenho feito corrida de montanha, por exemplo. A galera corre 100 quilômetros montanha acima. Nossa. E aí você precisa de uma galera, né, mano, que filma esses caras, sabe? Mas isso com o intuito de fazer É pro evento mesmo, pro é evento. o vídeo do Vídeo evento. do evento, isso. Normalmente é a etapa do Campeonato Brasileiro, Aí tem drone, de corrida aí tem de tudo, montanha. né? Sim, sim. Caraca. Tem uns caras que derrubam drone. Ixi. E, enfim, então assim, depois que eu entrei na VMakers, eu mergulhei Nossa, foi no mundo abrir um audiovisual. universo, cara. Um universo pra você. Sim. E aí, cara, hoje eu fico nessa, assim, Sensacional. Clipe. O bom é que você soube aproveitar. demais. Porque tem gente demais. que não vê Não, a janela cara. da oportunidade. Ah, não, pô, se você tá na frente do Não, gol ali, sensacional, cara. tem que ir. Ixi, hoje em dia, principalmente. Tem um monte de atacante na frente do gol que chuta pra que chora. Então, cara, assim, é meio que isso. Então, Legal. hoje em dia, que trabalho de fotografia que eu faço hoje, eu não divulgo, eu não posto, eu não mostro nada pra ninguém. Eu tenho meu site, onde a pessoa ela entra em contato comigo por WhatsApp ou Instagram. Porque, cara, uma coisa que acontece muito eu vi um vídeo seu fotografando uma garrafa de vinho, e eu vendo vinho. Você faz trabalho também, fotografar vinho? Eu faço. Então, o conteúdo de ensino, ele acaba me trazendo uns clientes. Aí tem uma aula lá que eu fotografei pizza. Aí chegam os caras da pizzaria. Pô, você faz foto também? Faço, vamos embora. Bora aí. Então eu fico meio nessa, sabe? Legal. Fotografando, não fotografo para pessoas físicas, mas as empresas que vêm até mim, Você faz. eu faço tranquilamente. E, cara, assim, todo mês eu faço 2, 3 trabalhos de fotografia, 1, 2 trabalhos de audiovisual. E esses, eu tô sabendo que você vai pra Islândia. Islândia, vou. E é um projeto pessoal ou é um trabalho? É uma mistura dos dois, assim. Porque, assim, cara, o que eu considero na fotografia? O que eu considero não, mas como que é, né? A gente tem os trabalhos comerciais, Sim. que são trabalhos que eu te entrego um produto, você me entrega a grana. Esse é um trabalho comercial feito por demanda. E é o jeito mais fácil de ganhar grana com fotografia, com audiovisual, porque o dinheiro está ali e as pessoas estão precisando E é o objetivo. de coisas, é o objetivo. E tem uma outra forma de ganhar grana com fotografia e com audiovisual, que são projetos autorais monetizáveis. E às vezes o monetizar ele não é na hora. Às vezes o monetizar ele é depois. Eu tô com alguns álbuns de fotografia ali, que depois a gente pode ver, mas assim, eu fiz uma viagem em abril de 24 para a Patagônia, que eu queria fotografar as cores do outono austral. Eu não queria ficar tirando foto de paisagem e colorindo a folhinha de amarelo. Eu queria ir lá ver a folha amarela. E aí fui para a Patagônia, fiz uma série de fotos na Patagônia, mas enquanto eu estava lá,
eu fui fazendo stories, eu fui mostrando para as pessoas. Legal. Fui de várias formas. E aí, eu vendo fotografia fine art. E fotografia fine art não é barato, né? Então, se a pessoa quer ter uma fotografia fine art feita por mim ou por qualquer outra pessoa que vende isso, ela vai ter que desembolsar uma quantidade em grana lá. Então, assim, eu posso dizer que a viagem que eu fiz em abril de 24, eu estou começando a lucrar com ela agora. Mas eu lucro com ela, através dessas vendas. Um outro tipo de situação e você tem um site que você coloca esse trabalho? Tem um site. E esses álbuns, propriamente ditos, assim, quando eu vou até um arquiteto, quando eu vou até... Vamos... Peraí. Opa! Tá, vou passando, tá? Esse é o que você acabou de falar, né? Isso, é o 24 aí. Tá aparecendo bem, hein? Cara, lindo, hein? Putz. Você fez PB também. Isso aqui você fez em RAW ou não? Isso é RAW. Tá. Fotografia outdoor, né, de landscape é RAW. RAW da XT5. XT5, né? RAW da XT5. Alcance dinâmico estralando. Nossa. E mais que isso ainda, às vezes é empilhar as imagens. Sim, né? você faz várias exposições. Vai chegar numa foto aí que, tipo assim, cara, que é uma foto que, sei lá, acho que eu já vendi uns 12 quadros com essa foto. Caramba, é a foto que mais gera interesse da galera. E quem quiser, fala comigo. Isso aí. Então... Eu postei no feed ontem uma montanha muito parecida com essa. O Fitzroy? Cara, não vi. Do Ex-Lovers? Ontem. Cara, não vi. Muito parecido. Inclusive tá o preto e branco parecido também. Essa montanha, ela se chama Fitzroy. Ela é uma montanha da Patagônia Argentina, lá de El Chaltén. Faz parte do Parque Nacional Los Glaciares. E aí, uma coisa que é muito louca é que, assim, o nome original da montanha não é Fitzroy, desse monte. O nome original era Monte Chaltén, na linguagem dos Tehuelche, que eram os primeiros habitantes da Patagônia. Só que daí, quando o MS Beagle, que foi o navio que trouxe o Darwin para explorar, para conhecer essa região das Américas do Sul, a parte sul da América do Sul, tinha um capitão chamado Fitzroy. Esse MS Beagle, acho que era o MS Beagle 2. E aí os caras chegaram lá, os ingleses. Que bonita essa montanha aqui, vou chamar ela de Fitzroy. Caramba, e aí mudou o nome da montanha. Mas o nome Tehuelche, Monte Chaltén, o significado é montanha fumegante. Porque sempre fica essa nuvem em cima dele. E eles acreditavam que era um vulcão. Porque, cara, ele é 3 mil metros. Você tá olhando aí, parece que é pequeno, mas aqui para fazer essa foto já tinha subido um monte. Então... Sempre está uma névoa. E é difícil você ver ele sem névoa. E eu fiquei 6 dias tentando fotografar o bicho sem névoa. E não teve jeito. Consegui. Só que eu não sabia da história ainda. Daí, conversando com uma pessoa lá, que mora lá, a pessoa me contou a história. Eu falei, cara, então a foto minha do Fitzroy é a foto do Fitzroy com fumacinha. Porque aí sim eu tô colocando o conceito na fotografia de montanha fumegante. Fumegante. Pô, sensacional. Você tá falando do Charles Darwin, né? Sim, do Darwin. Expedições, né? Eles foram pro Galápagos, né? Galápagos. Outro dia eu vi um filme chamado Éden. Você viu esse filme? Não vi. Sensacional, dessa época. E tinha uma turma que era naturista, que era... Sim! Uns alemães que acreditavam... Era meio niilistas, os caras eram niilistas, foram parar lá e moraram nos Galápagos, uma ilha dos Galápagos. O filme é sensacional. Cara, teve foi nessa época. Sim, aí. Teve muita gente que foi... Porque tinha coisa que só tinha ali, né, cara? Sim, exato. Olha, Condor andino, esse daqui vende também. Vende esse aqui? Vende bastante, É um condor andino. Sim, pô. Não é um pássaro que tem no Brasil, né? Olha, tá lindo isso aí. É uma
Uma longa Maravilhoso, exposição. Olha o bichão aí. Esse você pegou 100. Peguei 100, então, o único dia que tava 100. Putz, incrível, cara. Mas aí vai chegar a foto que eu citei. Em algum momento. Muito lindo, hein? Essa aqui? Não. Essa é maravilhosa também. Esse também você pegou 100, né? Essa tinha um pouquinho ali. E aí eu fiz uma longa ainda pra dar um... Putz, cara, ficou incrível. E, enfim, cara, então assim, essa é uma forma. Outra Olha forma isso, de monetizar é com parceria no lugar. Por exemplo, no Atacama, aí ó, essa é uma das fotos que... Essa foto, cara, tem 3 fotos aí. Eu imaginei, cara. Em uma só. Porque assim, ó, eu tinha muita sombra aqui e muita luz ali. E o alcance dinâmico da XT5 eu sei que não ia... Sim. De nenhuma câmera. Nenhuma câmera. Porque, cara, Nem se um você tem celular que eu gelo... vou botar aqui, que ele faz isso... Cara, assim, ó, o gelo por si só, nenhuma câmera vai conseguir fotografar o gelo e a sombra de uma árvore. Nenhuma. Ainda. Mas, Cara, mas isso aqui... Então são 3 exposições. Essa foto foi para o Museu de Arte de Brasília. Essa foto incrível, vai estar em exposição no Mountain Festival também. Muito legal. Pô, olha essas cores, cara. Então assim, cara, e aí tem... Pô, e aí você tá falando, você faz acaba tendo as empresas locais. Isso, aí por exemplo, no Atacama, ali, cara, como eu te falei, no começo da minha carreira, eu trabalhei com tudo. Eu fiz muita foto de arquitetura para construtora, fiz muita foto para Airbnb, eu tenho tudo isso no portfólio. Então, quando eu comecei a viajar, eu criei produtos para eu vender durante a viagem. Um deles é o Living Spaces, que é fotografia de casas de aluguel por temporada, que a gente chama de Airbnb. E o Day Tripper, que é baseado na música dos Beatles, que é documentar diárias, que é um tour. Pra você ir para um vulcão, pra você ir para um lago, pra você ir para um... whatever, onde seja. Então, quando eu fecho uma viagem para um lugar, eu também faço os contatos. Eu quero ficar num lugar, me hospedar num lugar, eu tenho X reais para pagar o lugar. Eu abro o Airbnb, eu vejo aquele mais caro, aquele que o meu dinheiro não compraria, e eu mando uma mensagem para a pessoa. Eu faço foto disso, daquilo, estarei aí. Então a gente pode trocar as diárias pelo trabalho, mas o trabalho custa X, que é mais. E cara, assim, no Atacama, por exemplo, a hora que eu mandei isso, a pessoa tinha 5 casas. Então eu fotografei 5 casas. A empresa que faz tour, ela não faz só um tipo de tour, faz vários tipos de tour. Você fez todos os tours. Então, tipo assim, além de trocar o que eu fiz, eu ia trabalhando e recebendo. Pô. Enfim, na Europa eu faço isso. Em Portugal, né, agora, que eu fui em outubro, eu nunca fotografei surf, cara, na minha vida. Só que eu fui para Ericeira e Nazaré, cidades do surf. E aí, cara, é a tal história. Quem conversa, consegue. E tem boca vai a Roma. E aí, chegando lá, então, comecei a ver que o rolê era surf e comecei a ver que tinha os caras fotografando surf. Que conhece o movimento de surf. É igual fotografar cavalo. Não conheço nenhum movimento de surf. Mas se eu ver uma pessoa com uma prancha, eu sei que é surfista. E eu sei que o cara que está tirando foto dessa pessoa fazendo as manobras de surf não está fotografando essa pessoa num contraluz segurando a prancha. Sim. Tá ligado? Não tá fotografando essa pessoa com a outro prancha olhar, encostada na areia, de repente uma coisa mais espontânea. Cara, e ali tinha americano, tinha francês, tinha espanhol, tinha de tudo que é lugar. Cara, que legal. Cara, ver uma pessoa com uma câmera, com uma tele, eu vejo os caras, eu fotografo rua, pô, eu aponto a câmera, faço umas fotos assim. Eu tenho até na GoPro que eu uso no peito, gravado os diálogos. Então chega o cara, você tá fotografando surf? Não, cara, sou fotógrafo profissional, tô fotografando para minha própria expedição imagética, mas eu tenho essas fotos aqui, suas, e posso fazer mais. E aí eu cobro X. E eles pagam? Tranquilamente.
Olha aí, que sensacional. Você sabe que uma coisa que me marcou uma vez, eu fiz 30 anos casamento, né? Aham. E aí um casal que eu fiz o casamento deles, eles foram no estúdio para fazer o álbum depois e levaram uma caixa de fotografias impressas, preto e branco. Aham. Aí eles, a gente queria te mostrar isso aqui. Eu abri a caixa, não era fine art, era preto e branco mesmo. Quer dizer, era fine art, mas preto e branco, não era jato de tinta, era fotografia revelada mesmo, né? Papel revelado. Certo. E umas fotos lindas, cara. Aí eu falei, cara, que coisa linda, onde foi isso aqui? Então, a gente foi pra lua de mel na Grécia, isso muito tempo atrás. Tinha um cara lá? Tinha um cara lá que fazia as fotos e ele revelava no laboratório dele e no outro dia ele entregava ampliada. Ele ampliava, ele revelava, ampliava lá na Grécia. Não tinha Cara, impressora olha na que fantástico. época, não tinha nada. Tipo, era revelação. E eu falei, cara, que coisa. Eu falei, mas ele é grego? Não, ele não é grego. Ele é americano. É isso, pô. Você tá vendo? É um brasileiro. Cara, o cara ficava lá, as férias, sei lá quanto tempo, 3, 4 meses, fazendo fotos de. Provavelmente não era só de casal, era de casal, era de homem, de mulher. E revelava e entregava. É uma obra de arte, cara. Eu lembro até hoje. E as fotos eram bonitas. É isso. Belas ampliações. Cara, É sensacional. o que eu faço hoje no mundo. Mas você entrega o arquivo digital. em digital, você não imprime nada. Nada. Eu pego o e-mail da pessoa E manda. e mando. E, cara, eu Cara, fiz isso. Você vê que sensacional. Eu fiz isso em Ericeira, eu fiz isso em Nazaré. A depois nossa eu fiz isso em profissão, Porto. ela é ilimitado, né, cara? Cara, Meu, você pensa, a pessoa tá em Nazaré, cara. Eu mesmo, eu cheguei em Nazaré, eu não acreditava que eu tava lá. Sabe? Eu passei só. Você passou por ali. Eu falei, caramba, eu tô em Nazaré. Assim, Ubatuba é mais bonito que Nazaré. Sim. Agora eu falo isso com propriedade. Mas não tem as ondas de 20 metros. Tem onda de 20 metros. Mas enfim. Então, assim, cara, essa é uma outra forma de Perfeito. monetizar. Islândia agora, que a gente vai. Então a gente tem um acordo lá com uma empresa de aluguel de carro, Sim. que a gente precisa de um 4x4 grande, porque vão 4 fotógrafos / filmmaker, dar uma volta de quase 3 mil quilômetros na ilha, Que massa. e que você só vai lá com 4x4. Vocês vão acampar? Sim. Cara, a gente vai dormir em hostel uns 4 dias, 5 dias. O resto tudo acampando. Ou dormir dentro do carro. Mas acho que é um camping mesmo, porque você para o carro numa área de camping tá. e monta a Tem barraca várias fora. áreas de camping, né? Monta fora. Mas vocês do vão carro. no verão. No verão, a gente vai naquela senão- época que não tem noite. Putz. A gente vai pegar ali, tipo... Tanto que a conversa nossa, que vai ser hoje, depois da entrevista nossa aqui, ela é... Nós vamos dormir durante o dia, que a luz vai estar, o sol vai estar mais alto. Que não é muito alto também. Que não é muito alto. E fotografar à noite para pegar uma Golden Hour e Blue Hour infinita. Putz. Que vai ser o quê? Umas Good 6 hour, horas de Golden isso Hour aí. e Blue Hour, cara. Umas 8 horas ou incrível, mais. cara. É incrível. Então a gente tá meio nessa. Vocês vão lá pro norte. O máximo que eu fui foi ali em Bergen, na Noruega. Peguei verão ali. Eu acho que é mais alto. do que Escurecia 11h30 da noite e amanhecia 2 da manhã, assim. Pois, veja só. E eu já falei, cara, que loucura isso aqui. Imagina você vai num lugar que não anoitece. Não anoitece. E no inverno é o contrário, né? No inverno é só noite. Putz. E que assim, cara, ali rolam outros tipos de parceria, outros tipos de forma de monetizar. E você procura as pessoas. Tem das duas formas. Cara, uma outra forma de Você não tem um monetizar. agente. Eu tô te perguntando. Não Você tenho. não tem agente. Você que entra em contato. Eu já tive pessoas que entram em contato, mas às vezes as pessoas não têm uma propriedade para falar. Eu achei que mais perde do que ganha. Eu prefiro pegar o tempo, ir lá Sim. e falar, mandar um áudio, mostrar a energia da voz, a empolgação. E Você tem organizado um portfólio para mostrar? Porque... Cara, você sabe o que eu faço? Vou mostrar Assim? essa de Paris aqui. Isso, eu monto um tratamento. No cinema, quando a gente vende uma ideia para uma pessoa, existe um material que é o tratamento, que é assim, ó, como eu imagino esse trabalho. Então eu monto um tratamento e mando esse tratamento para várias marcas. Claro que
tem marca de mochila, tem marca de filtro, tem marca de lente, tem marca... várias marcas. E assim, cara... Mas desculpa, vou te perguntar uma coisa. Você tem uma agência que faz as artes para você? Não, o chat GPT... O chat GPT, eu peço para ele criar as imagens ilustrando, e aí ele gera um PDF ali, eu mando isso, eu não fico tendo muito hoje em dia trabalho. Então, assim, cara, cada viagem que eu faço, eu ganho coisa de marca. Sim. E às vezes é uma mochila que custa R$3.000, às vezes é uma parada que custa 2. Então, assim, ó, no ano que vem eu vou ganhar outro. Então, nós, produtores de conteúdo, uma das formas de monetizar é justamente essa. Todo ano a gente ganha atualização daquele equipamento, da mochila Beta 1, a Beta 2, a Beta 5. E não necessariamente brasileiro. Não necessariamente. O produto. Não. Pouca coisa que é brasileira. É tudo que vem fora, vem da China. E aí, no outro ano, uma mochila que, sei lá... Agora, essa que tá vindo aí, custa uns R$3.000. Eu vou usar ela um ano, vou cuidar bem. Se eu vender ela barata, eu vendo por R$2.000, eu compro uma passagem de volta para a América do Sul, por exemplo. Então, existe essa forma de monetizar. Existem marcas que dão grana. Fala, você vai lá, você precisa de quanto? Aí, você conseguir R$5.000, eu pago minha passagem. Pode ser? Pode ser. Então, existem diversas formas de monetizar. Sensacional. Conforme vai fazendo, a gente vai entendendo como que é. Pô, tá lindo isso aqui, hein, cara? Cara, esse daí é escola humanista europeia, influenciada ali pelos anos 30. Muito legal. A composição tá linda, cara. Composições estruturadas e distância. Tá linda a composição. Que lente que você usou aí? 50, cara, eu usei a 33 1.4. Ah, essa lente é muito 33. boa, né, cara? Cara, essa foto aqui... Ela é do tamanho da 18 e da 50... Da 18... Tem a 18, tem a 23 e tem a 33. 33. Cara, eu tenho a 18. Lá isso é caro. E é uma bela lente, né? Cara, acho que qualidade ótica ali é uma das melhores. Maravilhoso. Olha isso aqui, cara, que coisa linda. Cara, eu vi esse cara fotografando ali. Ele tava ali. E eu falei, cara, eu vou fazer uma longa. Tem na mão isso aqui? Na mão, Pô, sensacional. Estabilizador de imagem da câmera e da lente e tal. Aí eu fui lá, falei, brother, né, falando em inglês e tal. Então, eu peguei em Paris, eu fui para Paris duas vezes. Dessa vez, eu fiquei uns 5, 6 dias e peguei uns 3 dias muito feio, assim, de nuvem no céu. E esse dia tava um dia maravilhoso. Eu falei, que dia bonito para fotografar, né? Aí ele falou assim, principalmente quando você tá fotografando no seu jardim. E aqui eu tava no corredor do Louvre, né? Eu pensei, cara, imagina esses caras que fazem fotografia de rua que mora em Paris. Velho. Vou sair ali comprar um pão. Eu vou fazer fotos incríveis. Aqui já é diferente, né? Comprar o pão mas lindo, hein, cara? Putz. Olha, cara, eu adoro Paris. Paris para fotografar, não dá nem... Não tem o que falar, né? Eu gosto de Paris e de Londres para fotografar a rua, assim. Londres é um parquinho de diversões. Eu gosto da luz também de Paris, cara. Eu acho... Ali é temperado, né? Temperado, né? Tá mais uma luz diferente, como nos Estados Unidos, naquela região ali do interior de Nova York, ali, Massachusetts. Você vai ter um tempo maior daquela luz lateral. E fica aquela luz de entardecer um bom tempo, vai escurecer 9 horas da noite no verão. E os prédios não são altos. 10 horas, às vezes, né? 10 horas, sim. E os prédios não são altos, né? Cara. Pô, incrível, cara. Tá muito bonito, tá... Obrigado, meu amor. Eu gostei muito do preto e branco, cara. Vindo de você... Pô, que é isso, cara. Que é um mestre aí. Pô, sensacional, cara. A Fuji tem uma pegada... Não é por nada, não. Não é querendo ser... Olha, essa tá demais, cara. Não é querendo ser parcial, mas já sendo parcial. Vou aproveitar, antes da gente ver essas fotos, que eu quero... nós vamos ver. Queria agradecer esse episódio aqui. Eu que agradeço. E a gente também... Eu queria agradecer também a Worldview,
que está cedendo o espaço aqui para a gente, está fazendo essa parceria muito legal. Inclusive, o espaço também vai ser utilizado para os cursos, para o Fuji X Lovers Day, né? Que legal! Alguns, né? A gente vai fazer aqui. E também agradecer a Fujifilm, que é uma parceira desse podcast e está dando apoio para a gente, não só aqui no podcast, mas em outros eventos. E eu acho muito importante a gente poder estar incentivando a comunidade de Fuji. Muito bom, cara. Né? Trazer a galera para cá e bater um papo, falar dos outros fotógrafos, expor o trabalho, né? Cara, aquilo que a gente já conversou, não sei se foi no ar ou não, mas eu não conheço usuários de outras marcas que são tão apaixonados pela marca que usa quanto a galera que usa Fuji, cara. No meio, pelo menos no meio dos trabalhos que eu faço, principalmente da fotografia de rua, Domina, né? domina, cara. E o que você achou da... Você já pegou? Cara, eu usei essa A câmera RF, pouco. cara. Eu usei bem pouco ela. Eu até tenho uma Mas história. é impressionante o tamanho, né? Uma médio formato. Pois é, cara, que possibilidade que ela traz, né? Incrível. E eu tive a oportunidade de usar essa câmera um pouco durante um evento. Tá. Na Filmicon do ano passado, que você tava lá. Eu tava lá, pô. Sim, a gente... Foi lá que a gente se conheceu. Sim. Foi lá. Tava o Marcos Prado também, né? Tava... Isso. Eu entrevistei ele aqui também. Ah, você entrevistou ele. Vai ser bem divertido. Que massa. E, enfim, e aí foi lá que eu tinha batido um papo com o Murilo sobre alguns projetos também. E aí ele falou, cara, conhece essa câmera aqui, vai dar uma volta com ela. Aí eu fiquei um tempo entendendo ela. E, cara, mas assim, posso falar para você o que eu mais gostei dessa câmera? É a possibilidade da gente poder mudar o aspect ratio dela, que é 1:1, 16:9, 54 por não sei quanto. Porque, cara, com sensor, 100 megapixels ela tem. Né? Não, e se você for fazer às vezes as pessoas... Eu vi alguns reviews de alguns... Até muitas vezes a pessoa faz muito review, mas ela não é fotógrafa, ela não pega para fotografar. E aí é muito difícil você julgar às vezes. Tem muito disso. Até fora do Brasil, muitos canais que as pessoas falam de equipamento, mas não são fotógrafos. Você vê pelas fotos que eles fazem. Sim. E é uma coisa muito complicada. Se você não é fotógrafo, você falar de um equipamento. Ou se você não é um fotógrafo de rua. Porque essa câmera... Eu conversando até com o pessoal da Fuji, isso aqui foi destinado para fotógrafo de rua. De rua. Isso aqui é fotógrafo de rua. Você pode até usar para outras coisas, mas ela é uma fotografia para fotografia de rua. E uma coisa que eu tenho sentido muito no mundo Fuji, até nem te perguntei, você usa muito Recipes? Cara, eu uso. Na minha câmera, se a gente pegar a XT5, eu uso o XT5 e XH2S hoje. Tá. A XT5 ela tem 7 receitas aqui nela. Tá tudo preenchido. Tá tudo preenchido. É isso aí. Por que eu acho que porque tem gente que eu vi em review falando assim, mas você faz no RAW, você põe o aspect ratio que você quiser. Mas não é o que eu acho que eu acredito que a Fuji tenha feito essa câmera pro purista, o cara que cria o seu recipe e ele já quer a foto final. Eu acredito muito nisso. Tem um fotógrafo de rua chamado David Gibson. E ele fala assim, fotografia de rua, você não precisa de equipamento absurdo. Você precisa de um bom par de sapato e não editar muito as suas fotos. Porque a quantidade de arquivo que o fotógrafo de rua gera é uma quantidade absurda. E aí volto a falar das receitas e dos simuladores de filme. Isso potencializa o que a gente faz na rua. Potencializa no sentido de... Eu saio para fotografar por um dia, eu chego com 500 fotos. Se eu não for usar o JPG, se eu for usar o RAW ele já vai chegar com o simulador de filme que eu quero. Sabe aquele botãozinho do Lightroom automático? Que ele trata o painel básico de forma automática? É o botão que eu aperto. Se eu precisar o contraste um pouquinho mais, balanço de branco, mas, cara, assim, eu não fico mais que 10 segundos em uma foto. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, o que eu falo dessa câmera, ela ter o aspect ratio,
é para pessoas que vão trabalhar dessa forma, para o cara que ele vai fotografar, tirar o cartão e usar a foto. Isso, Não, e eu vejo assim, que tem algumas coisas que as pessoas às vezes não acreditam, né? Falam, mas não é... Eu consigo fazer tudo que um Recipe faz no Lightroom. Mas eu tava te falando, eu acho que a gente falou até nesse podcast do pessoal que cria simuladores da Fuji, que só a Fuji que faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém faz. E eu conversei com eles, com a equipe já, mas eu vi uma matéria outro dia do Elia Locardi, que ele falou, esse senhor, eu não lembro o nome, mais uma vez eu não lembro o nome, mas eu conheço ele, que ele está há 50 anos trabalhando na Fujifilm, focado no trabalho de emulsão, de película. E ele criou alguns filmes famosos, dentre eles o Across. E que ele disse que fez um estudo para criar o simulador desse filme na Fujifilm. Eles tiveram que fazer estudos microscópicos, tanto do arquivo ampliar a nível microscópico os arquivos, quanto estudar a película para fazer a equivalência. Chegar perto. Não, para fazer ficar igual. Igual. E ele falou que o branco que o Acros tem no simulador não consegue reproduzir. É só a câmera da Fuji que tem. Entendi. É preciosismo, é purismo, né? Purista. Cara, mas eu acho que é o lance de quem... É o nosso lance, cara. Tipo, fotografia fine art. A gente tem isso, cara. De você fazer um papel de algodão. Não é um preciosismo. Ou é um preciosismo, mas, cara, eu acho que são uns pequenos detalhes. Talvez tem gente que fala, eu vou fazer no Lightroom. Tá, beleza, faz no Lightroom. Mas tem uns detalhezinhos que eu acho que... Se você souber fazer o Recipe, legal. Essas fotos de Paris aqui... eu fotografei em preto e branco na câmera. Assim, eu já sabia que o meu projeto lá ia ser o Paris em Noir et Blanc. Paris em preto e branco. Eu saí da Andaluzia, sim, fotografando colorido, explosão de cores. Com certeza. Aquele amarelão, vermelhão da Andaluzia. É lindo demais. Aquela coisa que, tipo, grita. Cheguei em Paris com a consciência. Vou fotografar aqui em homenagem a Cartier-Bresson. Em homenagem ao Bresson, 33 milímetros, que é sabor 50 milímetros. Sabor. Na XT5. E eu tenho um perfil, uma receita que eu uso. O Across com filtro amarelo, né, que ela deixa você escolher o filtro. Coloco o amarelo para ajudar mais na pele. Quando eu passo para o Lightroom, a única coisa que eu faço é acrescentar um pouquinho de grão e dar um pouquinho mais de contraste. Tá. Eu gosto. Você não usa o grão dela? Então, eu uso, mas ele vem no JPG. Sim. E aí, no caso, eu fotografei em preto e branco, mas eu não usei o JPG dela. Eu usei o Acros, não sei como fala, com o filtro amarelo já colocado pela câmera, baixo no meu Lightroom, já com a configuração feita para receber dentro do perfil de cor. E aí, eu simplesmente contraste... E põe um grãozinho. E um grãozinho, do jeito que eu quero ali. Porque, cara, o grão, quando você imprime, sim, ele é diferente de você ver no digital. Então, isso é muito interessante. Que eu acho também eu fiz um trabalho, eu durante um tempo, até vou voltar a fazer isso. Eu tinha parado de fazer casamento. E eu vou fazer casamento agora só com um JPEG de Fuji em preto e branco. Deve ser legal. Já vou vender assim, em Fine Art. Fine Art. E eu fiz casamento assim. Inclusive, uma das coisas que abriu minhas portas na Fujifilm foi exatamente isso. Se usar... Não, eu ia fazer minha primeira reunião. Muita gente já sabe dessa história, mas vou contar de novo. Eu fui fazer a primeira reunião lá. Quem me apresentou foi o Marcelo Boinain. Você conhece? Sei. É um amigo de infância meu. Ele é mais velho, mas ele largou a faculdade de medicina para aprender fotografia com meu pai. A família ficou até com raiva do meu pai. Ele largou a medicina e virou fotógrafo. E ele é um grande fotógrafo, fotografou a Índia. Ele fez um trabalho muito bonito sobre jumentos que estão em extinção, né? No Nordeste. Não sabia não. Porque você vê que nonsense, né? Começaram a proibir o uso do jumento para o trabalho. Só que sem esse fim... Não tinha por que ter jumento. Não tinha por que ter jumento, cara. Tá extinguindo.
E aí ele fez um trabalho muito legal. E eu sabia que ele usava Fuji e eu queria entrar em contato com a Fuji. Aí eu liguei para ele, Marcelo, quem que eu falo lá na Fuji? Na época, isso, 2013. Ele falou, fala com esse diretor. Era brasileiro, cara. E eu falei, tá bom, eu não vou chegar na reunião lá mão abanando. Porque todo mundo chega de mão abanando. E aí eu preparei, eu fiz 2 álbuns da Hannah Miller, aquele álbum de couro, não sei se você já viu. Sei como é que é, que vem com papel que você pode imprimir dos 2 lados. E eu fiz um casamento inteiro com a X100S, 16 megapixels, já no preto e branco, nativo, e imprimi. Eu não fiz nada, cara, só imprimi. Levei para eles 40 fotos. E quando eu fui ser atendido, o diretor do Japão entrou na sala. E aí ele mostrou. Aí eu levei 2 álbuns e falei, esse aqui você vai mandar pro Japão. Esse aqui fica aqui na Fuji. Esse aqui eu trouxe para você mandar para você. Manda pro Japão? Mando. E ele mandou pro Japão e fez o maior sucesso, porque foi muito ousado fazer um casamento inteiro em preto e branco, JPEG nativo. Entendeu? E, cara, você vê, até hoje eu devia ter trazido. É incrível o grão. É o que você está falando de imprimir no papel. Esse grão da Fuji, principalmente o preto e branco, ele tem muita semelhança com o grão fotográfico. Cara, assim, impressionante. Eu falo assim, quando eu coloco, eu tenho algumas lentes mais antigas lá. Tem uma Helios, que é uma das que eu mais gosto hoje em dia, a 44M2. As Weilander também, que eu não tenho, mas eu já usei muito. Mas se colocar uma lente, dessas lentes mais antigas, que elas são mais nítidas no centro do quadro, e vai ficando mais... vai perdendo nitidez nas bordas, com acros, você pode falar que você fez no filme. É verdade. De imprimir no papel fine art, principalmente, pode falar que Eu sou fascinado, cara, por impressão fine art. Eu acho... Cara, eu vou em ateliê, eu fico lá babando lá, cara. Eu tô num momento, assim, que se eu não fosse pra Islândia e se eu não tivesse, enfim, em vias de ser pai... Você compraria uma impressora? Eu ia comprar uma impressora. Eu já tive. Você já teve? Já tive. Eu ia comprar. Vai dar um trabalho, hein? Imagina. Mas assim, cara, eu tenho vendido bastante a gente vendia muita foto, fine art. Vendia para noivas. Entendi, você já tinha o público ali. Vendia fazia as fotos em fine art pros casais. Chegamos a fazer uma época álbuns encadernados ali, com fine art. Com fine... Loucura, cara. A gente começou a fazer o álbum, só que ele sujava muito. Aí a gente começou a botar película em cima, mas papel fine art. E deu muito certo. Fizemos, ficou muito legal. A gente ia inventando, né, cara? Casamento você vai... A gente pegou do raiz, né? Eu comecei em 95. Então, vou fazer casamento de Hasselblad. Médio formato, cara. Caramba. E é aquele negócio, ia com 5 rolos de filme, né? Fazer o casamento inteiro, então... Caramba. Era uma coisa, você tinha que ter o timing certo. E aí, às vezes, quando a gente fazia de médio formato, 12 poses a Hasselblad. Então, você começava a igreja, cara, você tinha que ter o timing certo. Não podia acabar o filme na hora da aliança. Porque aí, 2 minutos para trocar o filme. O padre vai te esperar, entendeu? Ninguém vai esperar, cara. E outra coisa que era louca, que as pessoas não têm ideia, que quando você fazia com filme, um casamento, você não sabia se tinha dado certo ou não, cara. Então, como que era isso? Não sabia. Cara? Você não sabia. Se você tivesse um problema no flash, de ele atrasar um pouquinho, você perdia o casamento inteiro. Você ia ver... Não, você perdia o casamento inteiro. Porque verdade. poderia acontecer um problema no flash, de ele atrasar. Sincronismo. Isso acontece sincronismo, Mas você não tinha como saber. Então você fotografava o evento inteiro. Nunca aconteceu com a gente, mas eu sei de fotógrafos que já aconteceu isso aí. Deu problema no flash e ele perdeu o casamento inteiro. Ou às vezes você mandava para o laboratório um casamento e os caras perdiam um filme, 2 filmes do casamento. Nunca aconteceu com a gente também, mas acontecia. Porque as empresas de revelação, né, o Minilabs, né, eles tinham um volume gigantesco de 10 mil filmes por dia, por semana, não sei. Era uma coisa de louco. E perdiam às vezes queimavam o filme.
Então era uma outra coisa. Uma coisa que eu vi, assim, que eu fiquei louco quando eu vi, foi que eu estudei fotografia com um cara, um dinossauro também, da época do filme ali, mas assim, um cara que hoje, sei lá, tem 80 e tantos anos. E aí, eu como eu falei de ser curioso, eu falei, cara, como é que você fazia se uma pessoa saía com o olho fechado? Aí ele comentou que ele tirava de outra pessoa, de uma foto que não usou, cortava mesmo. Sabe as histórias das fotos do Stalin, né? Não sei. O Stalin, ele tem várias fotos históricas. Ele tirava com todo o nomenclatura, né? Que era toda a turma da Revolução de 17, né? Então tinha várias fotos, Bucarim, não sei o quê. E com o tempo ele foi eliminando a galera, né? E aí ele mandava reeditar a foto? Reeditar sem o cara. Agora tira fulano. Tira o Trotsky, tira o Bucarim, vai tirando. Aí tem fotos dele e os caras tinham que fazer isso na mão, cara. Pois é. Os caras tinham que fazer isso no negativo. Você imagina um cara que fazia isso, a pressão do Stalin ali na carcunda dele, falando, ó, tem que tirar e tem que ficar perfeito. E tem várias fotos que você vai vendo. Vai sumindo a galera, até a última foto tá só Stalin. As fotos tá só Stalin. Então, cara, você imagina num casamento, se fosse hoje. Pois é. Você fazer isso daí na mão. A pessoa sai com o olho fechado, tá, vou tirar o olho desse daqui e vou colocar nesse. A gente criou várias, na época, era um dilema, porque você não podia bater muitas fotos, ia fazer um grupo, você não podia bater 5 fotos, senão você gastava o filme quase inteiro, entendeu? Mas você também não podia perder, você tinha que ficar, sei lá, às vezes acontecia. E não tinha Photoshop para você pegar o olho de um lado e botar do outro, entendeu? E quando você tá num casamento hoje, usando câmera, usando Fuji, assim, que tipo de fotógrafo que você é? Você é o cara que... Não, nunca foi. Você vê a foto e faz. Eu foco em quadro até hoje. Da hora. Sabia? O meu foco sempre fica no meio. Cara. Eu sou até hoje, eu foco em quadro, foco em quadro. Você vê o fotografando, você vai ficar assim, igual antigamente, cara. Saquei. Só tinha no meio antigamente. Só no meio, é. Aí você focava e enquadrava. Até hoje eu sou assim. Então, tipo, tinha os colegas às vezes que faziam 10 mil fotos. Eu falava, vocês são loucos, cara. Como vocês vão editar isso? Separar isso aí. Aí vinha uma sequência, 40 fotos. Você fala, que loucura. Eu ainda eu fazia 180 fotos num casamento, pra mim... Já era muito? Já era muito. Né? Porque quando mudou pro 35, foi disso, né? A gente passou a fazer 10 rolos de 12, que era 120, fazia 5 de 36, às vezes 8 de 36. Fazia 200 fotos. Putz. Vou chamar os caras ali, 200 fotos. Cara, e olha que louco, quando a gente começou a fazer 35, os outros fotógrafos, olha que loucura, cara, olha que eu conto, parece lenda, né? A gente fazia as fotos, ampliava para mostrar para as noivas, e aí elas viam outro fotógrafo que estava fazendo só médio formato ainda, normalmente era Mamiya. Sabe o que os caras faziam? Imprimiam uma foto no foco e imprimiam uma foto fora de foco. Aí falava assim, olha, a gente usa esse equipamento aqui, que é médio formato. As fotos saem desse jeito bonito, ó. E lá, o Namur, eles fazem com 35mm, que é umas câmeras menorzinhas, que sai assim, ó, fora de foco. Os caras jogavam sujo ainda. Aí eu tinha que ficar mostrando foto, não é assim. Mas tinha noiva que caía, a gente perdia cliente. Imagina que sim. Mas vamos passar um pouquinho das suas fotos? Bora. E aí, antes da gente... concluir. Beleza. Nosso basão, a gente fica até amanhã aí. Se não falar pra parar, eu não paro não. Eu queria até que você fosse comentando, né? Claro, cara, isso daí é Lisboa. Tava andando ali no cais do Tejo e fotografando os transeuntes. Legal. Né? Então... Pode passando. Isso daí é ensaio, isso daí Fujizinha XT2, olha, 2017, qualquer arbustrinho com arvorinha, já tava falando para as pessoas deitar lá e fazer foto conceitual. Isso aí, conceitual. E essa aí? Cara, essa moça é a Natália Mello, ex-bailarina do Faustão, e ela foi minha cliente. Faustão é um programa famoso de televisão do Brasil. Isso. Bailarina do Faustão, na época ela namorava o Lucas Veloso lá, filho do Shaolin. Ah, tá. Comediante. Comediante, do Brasil. E foi cliente minha por anos, assim.
Aí, enfim, aí o streetão, Street, né? escola humanista europeia. Cara, essa foto, isso daí, eu trouxe mais fotos de Portugal. Aham. Eu busco registrar o que eu chamo de a essência do lugar. O que é a essência do lugar? Eu vou no lugar, eu busco entender o que é esse lugar, se é uma vila de pescador, se é uma vila de surf, não sei o quê. Então, eu começo a colocar essa identidade nas fotografias. Então, aqui, a sombra do telhado da casa anterior criou... Que é português, né? Que é português. Bem português, né? Telha português. Que criou aí esse... Então, são as ondas de Ericeira onde Perfeito, tem concreto. muito bom. Ah, isso é no Nazaré. Aí, cara, Muito legal, muito aí era um interessante. francês que... Cara, enfim, né? Vocês podem perceber que o meu estilo de fotografia de rua Aham. quando eu estou fotografando manifestações populares, eu abraço o estilo street brasileiro, aproximação e diálogo. Quando eu estou fotografando, por exemplo, na Europa, eu busco fotografar como os streeteiros europeus faziam Sem na época deles. intervenção, né? Sem a intervenção. Porém, existe uma intervenção nessa foto aí, que ela é o seguinte. Às vezes eu viajo solo, às vezes eu viajo com a minha esposa. Viajando com a minha esposa, eu uso ela, às vezes, para me ajudar. Então, quando eu estava aqui na rua des Archives, que é essa rua aí, eu tinha visto aquela foto na parede, da moça olhando para cá. E eu queria que passassem moças olhando para lá. Aí eu falo assim, Isabela, fica do meu lado aqui, fica olhando ali com expressão de dúvida. Aí a Isabela fica olhando com expressão de dúvida, aí fatal, todo mundo que passa na rua quer saber o que está acontecendo lá. Cara, eu que fiquei com a massa. câmera esperando. E era uma Fuji, não incomoda. É uma Fuji, essa aqui, pô. Aqui, ó. Ninguém nem vê. Ninguém nem vê. E, cara, eu fotografo. Dá pra ficar em pé aqui? Pô, eu acho que no da frente, né? Ó, uma estratégia que é aqui, ó. Porque os caras, né? Muita gente fotografou com o Rolleiflex. Aham, com rolê, exato. Que fotografava aqui. Então eles falam que é fotografar com um umbigo. Tá ligado? Sim. Então você fica meio aqui assim, ó. Eu acho fantástico esse LCD da série XT1 a XT5. Eu prefiro. Inclusive a X Pro 3, eu fiquei louco com ela, cara. Ah, é? Eu não curti, não. Não tem? Não, ela é diferente, o movimento atrás. Aham. Ela desce assim, ela desce assim. Sei. Ela desce sei. assim. Aham. E eu prefiro essa que você faz esse movimento assim, porque você consegue fazer inclusive em 45 graus. 45 graus, Cara, Muito- eu gosto. Eu adoro esse LCD. Então, assim, a interferência que eu falo que tem é essa, é provocar a foto, assim como o Dosno lá fez aquela foto do beijo. Sim. Né? Enfim. Aí isso daqui é montanha, né? O Pico dos Agulhas Negras, no Lindo. Rio de Janeiro, Brasil, uma das maiores montanhas do Brasil, acho que é a terceira maior do Brasil, né, Manu? Posso estar errado. Acho que é a terceira maior. Isso daí é XH2S com 50-140. Putz, lindo. Olha. Aí é Portugal, os elétricos portugueses. Portugal também. Lisboa, né? Lisboa, lá, Ponte Dom João. Cara, aí é o seguinte, ó, por mais que eu esteja fotografando de longe, sentei lá, e aí, brother? Sou do Brasil. Você se importa se eu clicar um pouco, você pescando aqui? Vou fazer um preto e branco, você tá tudo de preto, tem essa névoa, vai ficar Legal. massa. Bora. Isso é ótimo. Então, isso daí já é moda, né? Eu estava fazendo um vídeo sobre lentes, falando sobre nitidez de lentes e tal. Cara, essa foto ela mostra bastante disso também. Mas é moda, que eu faço até hoje também com o XT5. Esse daí é um dos lugares mais legais do planeta Terra. Salta, na Tenho Argentina. muita vontade de conhecer, cara. Cara, Salta e Jujuy. Cara, vá. Cara. Vá. Você pegou o trem delas... Não peguei. Tucumã também, né? Tucumã é perto. Ali eu fiz uma road trip. Eu aluguei um carro em Salta. Aí eu andei toda a quebrada de Las Conchas, quebrada de Mauaca, um Que pedaço da massa. Ruta 40. Lindo, né?
Ah, cara, assim, se alguém falar vamos pra lá, eu falo vamos. Tranquilo também. Cara, Que massa. esse lugar, Nossa, não tem palavras, cara. Pô, bom saber, porque eu fico... Me incentiva. Aí a Iruia também é Salta, só que o mapa da Argentina, ali no noroeste, ele é muito louco. Porque você tem Salta, que ela faz um negócio meio assim, e Jujuy tá aqui, Sim. encostado aqui, né? Então, tipo, Salta é um L e Jujuy encosta aqui. Então, aqui é Salta, mas chega ali por Jujuy. Ah, tá. Chama Iruia, esse povoado. E, cara, aqui também foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Assim, cara, aqui você tá a 4.000 metros, 3.800 metros. Aqui fiz um trekking de poucos quilômetros, assim, 12 quilômetros, 18 quilômetros, eu não lembro. E na altitude, a hora que eu cheguei aqui para subir essa escada, eu tava morto. Putz, cara. E alto, né, cara? Você não tem muito oxigênio também, né? Não tem nada. É difícil pra caramba. Esse daí é Nazaré também. Patagônia. El Chaltén. Aqui, cara, existe uma escola da fotografia de rua que ela nasceu na Inglaterra, que é essa fotografia com um toquezinho de humor. De humor. Saca? Então, assim, eu bebo um pouco dessa fonte também. Então, quando tem oportunidade, né? E aí eu tava em Porto, no Porto essa muito foto. Muito legal. E o cara tava se fudendo, não sei se pode falar isso daí. O cara tava se lascando pra trocar a placa lá. Aí eu fiquei vendo um tempo, eu não tinha visto do outro lado. Eu falei, ô louco, cara, a foto tá na minha frente. Nossa, perfeito. Ficou muito bom. Nazaré, os pescadores ali. Aí eu trouxe também os trabalhos comerciais de gestante. Cara, isso daqui é uma parabólica de 1,50 m. Que eu iluminei pelo fundo. Sim. Aí a parede do estúdio é branca aqui. Perfeito. Rebate um pouco de luz e tal. Aí, Nazaré. Aqui é um dos clientes. Ótimo. De fotografia de surf. Isso é banda que eu fotografei, fiz clipe. Essa é a Valentina Hersage. Ela foi do filme Ainda Estou Aqui. A filha do Rubens Paiva. A filha mais velha do Rubens Paiva. Eu esqueci o nome dela. Linda foto, linda luz. Cara, esse dia aí eu fotografei a Valentina Hersage e Clarice Falcão. Eu tava lá no Cachorro Magnético, um estúdio de fotografia lá no Rio de Janeiro. Que era um estúdio de fotografia que fazia press kit para artista, ator. E do lado tinha um estúdio de gravação do Camal Cassim, um dos maiores produtores musicais do Brasil, Caetano Veloso, etc e tal. E aí, cara, eu montava estúdios. Eu tive estúdio muito tempo, como te falei, e tinha essa brisa de iluminação, flash. Então era muito comum as pessoas contratarem uma assessoria para eu ir em loco, montar o estúdio. Caramba. E ainda dar uma aula de como trabalhar com flash, com sincronismo, papá. E aí eu acabava marcando outros trabalhos também. E aí, cara, eu tava lá e o Camal ele falou assim, cara, eu tenho a demanda para essa semana de alguns press kits. Quanto que você cobra para fazer? Olha, aí você fez press kit, daí cara. Eu fiz alguma coisa lá. Putz, legal demais. E com luz natural, muito interessante. Esse é um trabalho autoral também, de um tempo atrás. Itatiaia, no Rio de Janeiro, talvez o pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida. Esse daí é um exemplo do Day Tripper, né, que ele fotografar as experiências de tour e tal. XT5, isso daí é Beauty, produto para cabelo. Estúdio. Itatiaia também, prateleiras.
Voltamos ao início. Mas, enfim, Ok. aí um pequeno apanhado. Legal, cara. Mas lá no obrigado Instagram, @FabioZan. É isso aí. Eu vou colocar na edição aí Boa. Em breve eu vou convidá-lo para ser o fotógrafo da semana lá no perfil. Só vamos. É que tem que ser um por semana. Um por semana, você deve ter uma lista. Cara, essa semana vai entrar um muito legal, cara. É. Eu não sei se você acompanha o perfil, né? Acompanho, pô. Aquele Luke. O Luke? Ele fotografa umas fotos lindas do Vietnã. Cara, eu não sei quem tem que é, uma não. foto com aquelas mulheres de chapéu e com as coisinhas vermelhas. Não sei o que é aquilo. Isso aí eu sei. Mas o cara eu não conheço. Tem lá no perfil uma foto dele. Tem, eu conheço um outro Luke, Pô, mas é um cara sensacional. que usa Sony. E tem essa semana, na hora que sair o episódio já vai ter passado, né? Na realidade, essa semana eu vou botar um mexicano que mora em Nova York, que faz retratos. Olha que massa. Cara, pô. Mas é muito legal, né? É inspiracional demais, cara. Eu aprendo muito com a galera. Cara, tem tudo ali. Tem tudo, né? Tem tudo. E é uma responsabilidade grande, cara, escolher a foto para ir no feed. Verdade, né? E é muito louco, cara, porque tem vezes que eu acho que a foto tá fantástica e vai explodir Chega e ela lá e não dá não dá. muito. É. E aí, às vezes eu ponho uma foto que eu acho bonita, mas não é a mais linda e pá, explode. É uma coisa... Acontece muito, a gente não sabe o que a A galera gente não sabe o que achar. vai vir, né? Mas queria te agradecer, Pô, eu que agradeço. desejar uma ótima viagem, que vai ser muito top. obrigado. Quem sabe eu acho que na volta a gente vai fazer outra entrevista. Cara, podemos mostrar o que a gente fez lá. Eu acho que vai valer a pena. Cara, assim, da galera que vai, são 3 Fujis. Nós podemos fazer uma Podemos com a fazer galera. Vamos. Mostrando tudo que a gente fez ali. Eu acho até, esse ano vai ter bastante evento Fuji, eu vou ver se encaixo vocês. Cara, tamo Um evento aí. para contar as histórias pra galera, eu acho que é bem legal. Tamo aí pra... E eu quero depois te apresentar também para um pessoal de street velha guarda, cara, que eu ando às vezes, pessoal da década de... Eu já fazia fotografia da década de 60, 70. vai ser um prazer, Tem umas cara. histórias, Vai cara. ser um prazer. Fotógrafo que fotografou pra Manchete. Tipo uma galera das antigas mesmo. Pessoal de 70 anos pra cima. Pô, cara, eu tenho uma vontade Faz street aqui em São de Paulo. chegar no estúdio de uns caras tipo Mascaro, assim, sabe? De bater lá. Vamos conversar um pouco, mas vai ser um prazer, cara. Sempre que você, enfim, tiver alguma eu te aviso, oportunidade, cara. nós estamos aí. Você vem sempre fazer street aqui em São Paulo, não? Sempre, cara. Faz street lá em Piracicaba? Também. Em Piracicaba eu registro a cultura do povo caipira. Dos que pescadores. Sensacional. Cara, porque assim, Piracicaba é meio que um linguajar próprio. Eu sei. Pega a furadeira pra furar a parede, sabe? E assim, cara, eu tive um complexo de vira-lata, mas hoje eu não tenho mais, sabe? Hoje eu tenho muito orgulho de vir É de onde eu verdade vim, aquela de sair de onde eu história saí. que o Piracicaba tem esse sotaque por causa de americano? Não, Me acho falaram que não, isso aí, cara, uma não. história que esse sotaque de Piracicaba tem a ver com os Teve Estados uns Unidos. americanos que Porque mudaram é um- pra americana do lado de Santa Bárbara do Oeste. Será e que tal. tem alguma coisa a ver, cara? Cara, eu acho que não. não. Né? Acho que não. Porque diz que é o R mais americano que tem. Mas, cara, é o retroflexo ali que eles falam. Legal. Cara, mas assim... É muito bonita a Exalc lá, né? Sim, cara, eu moro Já do fui lado lá, da cara. Bonito. Exalc ali. Faculdade, né? Mas sim, A USP. mas hoje, assim, o meu foco ali é fotografar a cultura Cara, e piracicabana. tem que fotografar. Tem que porque fotografar. eu sou do Mato Grosso do Sul. E eu cresci em fazenda, porque meus avós tinham fazenda, tudo, e eu ia desde criança. E hoje, se você vai para o Pantanal, que as fazendas eram no Pantanal, né? Se você vai para o Pantanal, já é outra pessoa Ah, sim. que trabalha lá. Já mudou muito. Ainda tem, mas está acabando. Porque chegou a eletricidade, chegou a internet, entendeu? Muda tudo, Aí né? você já vê hoje no Pantanal o cara ouvindo funk, que é uma coisa assustadora, entendeu? Tiraram a viola do Almir Sater, colocaram Pois no é, vulcão. tipo isso. Mas o Almir é uma música, cara, é muito engraçado. O Almir não é a música que você ouve, que ouvia antes no Caipira do Pantanal. Do Pantanal, Ele teve influência caipira na viola. E eu falo que o Almir tem um estilo próprio.
Cara, você Mas sabe eu sou fã do Almir, já fotografei o Almir. Eu adoro, já fui nos 15 shows do Almir. do Almir. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele também e de conversar bastante com ele. Eu fiz um trabalho um dia na casa do Sérgio Reis. E o Almir estava lá, né? Eu fotografava um cantor italiano, e aí eu estava fotografando, ele falou, não, vou te levar um dia na casa do Sérgio Reis, você vai ter que conhecer ele, que ele faz vinho, você gosta de vinho, e a conversa foi. E aí, cheguei lá, cara, mas tava uma coisa muito chata, a galera tomando vinho na tacinha, e não sei o que, uns assuntos meio chatos, assim. Eu falei, ô galera, onde que é a cozinha, né? Aí o rapaz foi lá, apertou um espelho, o espelho abriu, eu entrei na cozinha, suando frio ali, peguei minha tacinha de vinho, fiquei tomando vinho. De repente, eu escuto o barulho de abrir a porta, é o Almir Sater entrando ali. Aí ele entrou ali, sentou na mesa, eu falei, você quer vinho? Ele falou, quero. Eu peguei um vinho. Ele é muito simples, muito gente cara, ele boa. Chegou lá, ele parecia um espantalho da roça, assim. Roupa velha. Exato. Almir Sater, pra quem não sabe, é um dos maiores cantores regionais e violeiro, toca viola no Brasil. No Brasil e oxalá no mundo. No mundo, sim. Quem não conhece, se puder conhecer, eu vou colocar na descrição até algum link para que possa conhecer, que é um trabalho fantástico, né? E aí, cara, assim, eu toco, né? Eu tocava blues, toquei muito blues, assim. E aí falei pra ele, cara, nós ficamos tendo uma conversa ali, sem, seu fã, nada, falando sobre coisas. E aí chegou no momento que eu senti que eu poderia falar, que eu escuto a música dele. Eu falei, cara, pra mim, a música que você toca não é música de viola. Me parece que você toca blues na viola. E eu citei até um som lá, que é Entre o Vento e o Tempo, alguma coisa assim. Que é dele, por mais que eu tente, não entendo, tanta gente esquecendo, quem é que está com a razão? E cara, uma viola muito blues. Aí ele falou, cara, você acha que a minha influência música de viola, não sei o quê, é também. Também, mas isso. Eu bebi muito no blues do Mississippi, não sei o quê, mas a minha vida, ela é Rio, boi, isso aí. não sei o quê. Então, eu toco de uma forma e coloco a minha cultura de uma outra forma na música. Ele criou um estilo próprio, cara. Único. Só tem ele. Único. Ninguém conseguiu fazer nada parecido. E aí ele falou assim, cara, você percebeu, né? Ele falou. Ele fez assim, cumprimentei ele, deu aquele tapinha no ombro, assim. Aí abriu a porta, aí começou a entrar um monte de gente lá, esparramou o assunto. Mas tive a oportunidade, assim, de conversar com bastante gente também da música. O que a gente falou nessa entrevista, a fotografia abre portas, cara. A câmera, né? E ela te dá oportunidades que você não teria se você não fosse fotógrafo. Meu pai falava muito isso. Tem coisas... eu vi uma vez o Sebastião Salgado falando disso, né? Que o fotógrafo ele tem poder de fazer até um rei ajoelhar, se for o caso, né? Que é verdade, né? Você fala, eu já peguei, baixa aí, faz assim que a pessoa... Você meio que... O único fotógrafo que não tem poder é o lá do casamento no Godfather, no Poderoso Chefão. Nossa, pegou a câmera e volta. Aquele isso. Também nem é pra ter, né? Com o Poderoso Não, cara, Chefão. ali acho que é melhor não. É só mas foi ótimo o bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E Obrigadão, mano. queria... se você puder deixar uma reflexão aí, cara, pro fotógrafo. O que você acha do futuro da fotografia? Vale a pena investir como profissão? Você acha que a IA vai tomar conta de tudo? Ou você acha que a gente vai ter a busca como tem a busca pelo vinil hoje, como tem a fotografia vai sobreviver? O que você acredita disso? Cara, posso ser purista no que eu vou falar aqui, mas ao mesmo tempo conversando também com muita gente mais nova, eu percebo algumas coisas, sabe? Mas assim, pessoal mais novo, se vê alguma coisa que é muito nítido o uso de IA, a pessoa meio que torce um nariz. Então assim, eu acho que a fotografia não morre. Um dos motivos é por conta disso, porque a galera quer muito mais ver na fotografia o que é real do que o que não é real, do que o que é amplificado via inteligência artificial.
Por outro lado, eu acho que nós, como fotógrafos, e principalmente como fotógrafos sociais, e aí eu coloco a fotografia de rua nisso, a fotografia de paisagem nisso, a gente tem uma função muito importante no mundo, que é gerar as memórias que as pessoas vão ver depois, a hora que a gente não estiver mais aqui, a hora que esses lugares não estiverem mais assim. Eu tive em Nazaré, eu fiz uma foto em contraluz que eu postei esses dias lá, de uma construção. E essa construção, depois da tormenta, eu esqueci o nome, que passou lá, não existe mais. A água entrou, derrubou. Caramba. E aí com pessoas que eu mantenho um contato, que eu conheci lá, o dia que eu postei essa foto, eles me falaram, cara, esse lugar não existe mais. Ele existe na sua foto. Nossa. Você tem um registro histórico na sua mão. Então, assim, pensando na fotografia comercial, eu uso IA. Esses dias eu fui fazer foto de uma pizzaria, o cara ele encomendou aquela foto que é a mesa e a pizza, para colocar no iFood. Sim. Aí depois ele falou, cara, você tem como no Photoshop, ele falou, você colocar um tomate, colocar umas coisas aí para eu usar no cardápio? Fácil. Eu falei, tem como eu fazer com IA, se importa? Ele falou, não. Aí eu fiz um teste, mandei, ele aprovou. Então, Cara, assim, para esse fim não é incomparável. vai usar no digital. Agora, cara, se eu fizer um lookbook de moda, tratar um frizz de cabelo com inteligência artificial, Sim. aí eu mando pro cliente, ele imprime uma coisa de 3 metros de altura para colocar na fachada, cara, não fica bom ainda. Então, para esse tipo de trabalho, eu usei... Ainda, né? Ainda. Falou bem. Então, eu usei a inteligência artificial e eu sei que por um tempo eu não vou usar para esse fim. E lógico, cara, tipo, para fazer um roteiro, para fazer um projeto. Cara, mas o ponto que eu acho que mais importante que você falou é a questão da memória. Sim. E assim, eu vejo um fenômeno, aconteceu comigo, e eu fui ter clareza disso quando meu pai morreu, em 21. Que eu fui pegar as fotos do meu pai, comigo, com meu irmão, nossa história, né? E eu só vi que a gente tinha história até 2003, cara. Quando entrou o digital. Tá, acabou a história. Acabou a história, cara. Porque virou tudo arquivo digital, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. Eu sou fotógrafo, meu pai é fotógrafo, meu irmão é fotógrafo. Vocês sabem a importância de uma Entendeu? foto, né? Então, outro dia eu perdi o acesso ao meu Instagram. Estou tentando conseguir de novo, porque eu perdi a senha, não consegui restabelecer. E eu tenho muito da minha história no meu Instagram. E aí eu parei para pensar, falei, cara, perdi uma parte da minha história. Não é? E eu não tenho em outro lugar. Faz o celular, postou, aí trocou de celular, perdeu aquelas fotos. Cara, você não tem. Então, assim, você falou da importância da fotografia como registrar a memória, contar a história dos lugares, das pessoas. E principalmente, quem puder, que todo mundo pode, né? Mas... registre e imprima. Imprima. E registre a mãe, o pai, o avô, as rugas, tá ligado? Eu tenho feito isso. Fotografem as rugas. Cara, eu tenho, toda vez que eu tô indo para Campo Grande, que minha mãe mora em Campo Grande, tem 79 anos, eu tô fotografando ela, no cantinho que ela fica, no sofazinho, sabe? Bonitinha, o jeitinho dela, cara. Eu tenho que fazer isso aí, isso é história. Porque eu talvez eu possa ir antes dela, ninguém sabe. Mas se um dia ela for... eu tenho que ter esses registros. E eu vou imprimir isso aí. E eu recomendo aos fotógrafos que estão vendo... Imprimam para vocês darem exemplo. Porque é a gente que vai dar exemplo para as outras pessoas imprimirem. Se o fotógrafo, que é o fotógrafo que trabalha com imagem, não imprime... como que você vai falar para as pessoas que você tem que você é um registrador de história, se você é isso, você é aquilo, não é? Cara, é isso aqui, é isso que você está fazendo. Os meus amigos, eles chegam na minha casa, eu não mostro nada no computador. Sim. Eu abro isso daqui, é um café, uma garrafa de cerveja, um vinho, e aí eu posso contar a história, a pessoa vai contar uma história dela. E sai da tela, né? E sai da tela e passa para o mundo material real. E tem uma parada assim que eu digo sempre, que é, nós como fotógrafos, a gente tem uma função que é importante de mensageiro do tempo, cara. Porque, por mais que a gente tá vivendo hoje, e a gente fala assim, pô, eu queria ter vivido lá nos anos 60 para fazer aquelas fotos em preto e branco, igual sei lá quem, tá ligado? Só que essas pessoas, elas registraram o cotidiano dos anos 60 que não vai se repetir mais, a gente só conhece
só vê, só entende isso porque existiam essas fotos. E agora a nossa forma de agradecer é contribuir fazendo agora. E aí pode ser de um lugar, de uma rua, de uma pessoa. Sim. A gente tem a função de registrar a história. Porque, cara, aí posso como um ponto final, assim, Sim, dar uma perfeito. pirada louca? Se existem alienígenas... Boa. E esses alienígenas pegar a nave deles e parar no planeta Terra, tecnologia eles têm mais. Sim. Conhecimento eles têm mais. A única coisa que aqui no planeta Terra tem, que eles não vão ter no lugar deles, é a nossa produção cultural. É o bem mais precioso que o ser humano que vive no planeta Terra pode oferecer para a humanidade, se um dia deixar de existir a humanidade. É como esses seres desfrutaram em comunidade de um planeta, de uma vida. Então, a produção cultural, as músicas, as fotos, os filmes, eles valem mais do que qualquer coisa. Vale mais do que qualquer coisa. E nós temos a capacidade de registrar isso trabalhando com câmera. Então, eu não gosto... Os livros também. Sim. Eu não gosto de limitar o meu trabalho, o meu potencial criativo ao trabalho comercial. Eu não gosto de colocar tudo que eu sou dentro de uma gaiola paga por alguém que quer uma coisa. Eu quero sair da gaiola e fazer o meu. Senão você perde toda a tua essência. A gente perde a nossa essência. Então, assim, não estou falando aqui, não trabalhem comercialmente. Trabalhem comercialmente, porque precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa trocar de carro, precisa viajar e viver bem. Mas não aprisione sua criatividade dentro de uma gaiola comercial, porque a gente é muito mais que isso. E no final da vida, você não vai olhar lá, olha a foto do casamento do João aqui, olha a foto da pizza que eu fiz aqui. Olha o momento que eu registrei. Porque pro fotógrafo, pro João... Eu não tenho efetividade nenhuma. Pro João é um documento histórico da vida dele. Pra gente, não. Então, a gente, como fotógrafo, a gente tem que produzir o nosso conteúdo histórico. O legado nosso. O nosso legado, é verdade. Cara, e você falando de cultura, você tem toda a razão no que você está falando. Eu li uma trilogia da história da Polônia. Chama Ferro e Fogo. São 6 livros, é uma trilogia de 6 livros, né? Que eram livros grandes. Era folhetim. E o escritor, ele fez Quo Vadis também. Ele escreveu, foi um prêmio Nobel de literatura, um polonês. Esse cara, ele escreveu essas histórias quando a Polônia não existia como país. Era dominada pela Rússia. Entendeu? E os poloneses, eles mantiveram a cultura polonesa durante 300 anos sem ser país. Eles não eram um país, eram proibidos de falar polonês, só falava-se polonês dentro de casa escondido. As mães falavam para os filhos e criavam e mantiveram a cultura polonesa durante 300 anos. Então, olha o tamanho da importância de uma cultura para manter vivo nossos costumes, a nossa história, etc, né? Que é o que somos. Exatamente. É isso aí. Boa, Namur. Valeu, Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente.